Canal Novel e Fanfic narradas. Fanfic Wednesday, o telecinético mais forte. Capítulo 101. Terapia de quarta-feira. Enid acordou e disse a Luke que estava bem. Era só fadiga e overtraining. Luke não perguntou muito mais e a deixou descansar em paz. É difícil olhar para ela quando, minutos atrás, você beijou outra garota. Ele voltou para seu quarto e desabou na cama. Por que eu a beijei de novo? Luke pensou, enterrando o rosto no travesseiro. O primeiro beijo veio de Wednesday. Isso era explicável, ele não podia fazer nada para evitá-lo, embora ele realmente pudesse, mas é melhor não falar sobre isso. O segundo foi completamente culpa dele. Ele se inclinou e beijou Wednesday. Ele até pediu uma terceira rodada. Enid e eu ainda não voltamos. Não conta como traição, certo? Luke pensou, tentando aliviar sua culpa. Outra coisa que o incomodava era que ele não conseguia parar de pensar em Wednesday. Não era como com as outras garotas com quem ele tinha ficado, que não o afetavam nem um pouco. Era fácil esquecê-las. Com Wednesday, ele sentiu a mesma sensação de quando beijou Enid, embora com diferenças. É possível estar apaixonado por duas pessoas? Luke pensou com uma expressão estranha. Não, eu não deveria me apressar. Podem ser apenas sentimentos passageiros. A garota que eu amo é Enid, Luke pensou, levantando-se da cama. É estranho para ele usar uma palavra tão cafona, mas era assim que ele se sentia em relação a Enid. Além disso, o sentimento era mútuo. Com Wednesday, ele não sabia. Ela é uma concha, e é um milagre eles terem se beijado, mas falar sobre sentimentos? Luke considerou isso improvável. Provavelmente, ela se isolaria e não gostaria de ser controlada por suas emoções. É por isso que ela sempre evitou amigos e relacionamentos. Luke não sabia como o relacionamento deles progrediria no futuro, e o resultado mais provável era que não levaria a nada. Ela começaria a ignorá-lo ou algo parecido. Na manhã seguinte, Luke tomou café da manhã com Wednesday para falar sobre o último assassinato que ocorreu. O Hyde havia obtido outra parte mutilada para o ritual. Restavam menos partes para reunir, e Wednesday provavelmente era o próximo alvo. Não podemos deixá-lo continuar coletando partes para o ritual. Temos que pará-lo, disse Wednesday. Quanto ao beijo de ontem com Luke, ela decidiu não tocar no assunto, e Luke também não queria falar sobre isso. O problema é que não podemos sair de Nevermore, e se sairmos, onde iríamos procurar? Luke perguntou, tomando um gole de seu café. Ele sabia onde procurar, e era um pouco exaustivo ter que fingir que não sabia. A casa de adoração original dos peregrinos. Foi construída em 1625, e o prédio que visitamos no Pilgrim Road é inspirado naquela casa. Pelo que ouvi, está em condições deploráveis, mas pode haver algo útil, respondeu Wednesday. Era isso que Luke estava querendo desde o começo. Levar Wednesday até lá, onde Atlas, Sabrina e os outros estavam hospedados. Tirar fotos para reunir evidências e depois voltar. Mas ele não ficou muito feliz em saber que Wednesday queria ir para lá. Ele sentiu como se estivesse usando A e manipulando A para chegar ali. Por que ele estava sentindo essa culpa de novo? Sentimentos estúpidos, pensou Luke com uma careta. Tudo bem, vamos lá, Luke assentiu. Ele pegaria sua câmera e tiraria as fotos da melhor qualidade. Ele precisava das evidências. Ele estava em guerra com os Selmans. Ele tinha que deixar seus sentimentos de lado. Em 3 dias tenho que ir à terapia. Vou sair furtivamente da casa do meu terapeuta e vamos para a casa de culto original. Fica a cerca de 25 quilômetros de Jericho, disse Wednesday com um plano em mente. Isso vai levar tempo. Eles vão perceber que você se foi. Quanto tempo você aguenta no banheiro? Luke perguntou. Não importa. Não me importo com a punição. Você pode dizer que tem uma reunião com seu editor. Dessa forma, eles vão deixar você sair, disse Wednesday. Luke já havia dito a ela que tinha ido a Jericho várias vezes para se encontrar com seu editor, e a escola permitiu que ele saísse. Tenho uma ideia melhor, disse Luke. O que é? Em 2 semanas é o Outreas Day. Vai ser muito mais fácil escapar naquele dia. Além disso, não é tão fácil fingir uma reunião com meu editor, Luke respondeu. Wednesday pensou sobre isso. Ela sabia o que significava Outreas Day. É um dia de conscientização em Jericho. Os alunos de Nevermore visitam a cidade de Jericho e conhecem seus vizinhos normies. O objetivo é criar um senso de comunidade com os normies. Para melhorar o relacionamento, os alunos ajudam os cidadãos de Jericho com seus negócios como trabalho voluntário. Tudo bem, faremos isso naquele dia, disse Wednesday depois de alguns segundos. Eles teriam mais tempo para sair escondidos, e seria mais fácil se misturar com tantos estudantes. Luke poderia usar seu controle mental em um normie para que eles não fossem denunciados, e agir como se estivessem sempre lá trabalhando. 3 dias depois, como de costume, Wednesday foi para a cidade de Jericho para sua sessão de terapia chata e inútil com a doutora Valerie Kimbott, uma normie e terapeuta local da cidade. Como de costume, ela foi levada para Jericho pela diretora Vance em seu carro, e como de costume, Vance queria conversar com ela sobre sua vida em Nevermore. Wednesday só respondeu com monossílabos para fazê-la parar de incomodá-la. Ao chegar, a doutora Valerie abriu a porta e a deixou entrar. Wednesday sentou-se no sofá branco e esperou que a doutora Valerie abrisse a boca e dissesse as bobagens de sempre. Bem, quarta-feira. Como foi sua semana em Nevermore? Alguma notícia interessante? Algum amigo novo? Doutora Valerie perguntou com um sorriso leve e gentil. O progresso que ela fez com essa garota teimosa foi mínimo, mas ela não desistiu.
Era seu trabalho fazer com que seus pacientes se abrissem e se sentissem confortáveis falando sobre seus sentimentos e emoções. A lembrança de beijar Luke veio à mente de Wednesday. Talvez, pela primeira vez, ela pudesse perguntar algo a essa terapeuta. Embora duvidasse que pudesse ajudá-la, não havia mal nenhum em perguntar. Desde aquele dia, os pensamentos que ela tinha sobre Luke aumentaram. Ela não gostava disso. Ela precisava pensar logicamente e resolver o mistério, não se deter no amor e esse tipo de bobagem. Como faço para parar de pensar em uma pessoa? Perguntou Wednesday. Valerie disse, surpresa com a pergunta. Havia alguém capaz de causar isso? Por que você quer parar de pensar nessa pessoa? Valerie perguntou. Está afetando minha rotina. Não consigo fazer o que costumava fazer com a mesma facilidade porque estou constantemente pensando nessa pessoa. Agora me diga como, exigiu Wednesday, esperando uma resposta. Na sua vida diária, você tem pensamentos constantes sobre essa pessoa? Valerie perguntou, e Wednesday assentiu. Você tem desejo de proximidade com essa pessoa? Valerie continuou, e Wednesday assentiu novamente. Wednesday era muito boa em controlar seus sentimentos e emoções. Ela sabia que ultimamente queria estar perto de Luke. Seja no refeitório falando sobre o mistério, ou em outro lugar discutindo outros tópicos onde somente ele fornecia insights interessantes. Você sente uma mistura de nervosismo e excitação quando está perto dessa pessoa? Perguntou Valerie. Por que tantas perguntas? Pensou Wednesday. Não nervosismo, mas uma mistura de inquietação intrigante e perturbação, respondeu Wednesday, fazendo com que o Dr. Valerie lhe lançasse um olhar estranho. Entendo. Com base no que você está me dizendo, você sente atração por essa pessoa, estou certo? Valerie perguntou, e Wednesday não disse nada. Ela tinha beijado Luke ontem, então é claro que ela se sentia atraída por ele. Se for esse o caso, os sintomas que você está sentindo são bastante previsíveis, acrescentou Valerie. O quê? Perguntou Wednesday, ficando impaciente. Você está apaixonada? Valerie respondeu simplesmente. Uma careta se formou no rosto de Wednesday. Ela apaixonada. Vamos supor que sua teoria seja verdadeira. Como eu paro de ter esses pensamentos sobre essa pessoa? Wednesday perguntou. É fácil, disse Valerie com um leve sorriso. Como? Wednesday perguntou novamente. Remova-o ou remova-a da sua vida. Pare de ver essa pessoa. Diga a ela para não te procurar mais. Dessa forma, os sentimentos que você tem vão desaparecer gradualmente. Dependendo da pessoa, pode levar mais ou menos tempo, Valerie respondeu. Wednesday ficou surpresa com essa resposta. Ela esperava uma palestra sobre aceitar sentimentos, amor e todas essas bobagens, não isso. Ela imaginou os próximos dias, semanas ou meses em Nevermore sem nunca mais falar com Luke, cortando de sua vida. Por algum motivo, ela sentiu uma dor no peito. Parecia bom e ruim ao mesmo tempo. Se você não quer isso, você pode aceitar essa pessoa na sua vida. Você tem medo que ela mude sua rotina e te influencie? Apenas controle seus sentimentos e alinhe-os para que essa pessoa se torne outra engrenagem na sua vida, outra parte da sua rotina. Dessa forma, você continuará fazendo o que sempre fez, com a adição dela, Valerie disse com um sorriso. Mais uma engrenagem na minha vida? Não pensei que esse terapeuta diria algo assim, pensou Wednesday, olhando para o sorriso de Valerie. Como eu disse, apenas estruture sua vida, sua rotina, ou o que quer que seja com essa pessoa nela. Se você já tem tanto interesse e intriga sobre essa pessoa, ela deve fazer parte da sua vida. Apenas alinhe isso para que não afete seus outros hábitos. Além disso, se vocês se derem bem, isso só fará uma versão melhor de si mesmo, não é? Valerie disse, e Wednesday ponderou. Ela estava certa. Luke já fazia parte de sua vida. Ela só precisava controlar sua nova rotina e garantir que ela não influenciasse as coisas que ela queria que permanecessem inalteradas. Por outro lado, ela e Luke formavam uma boa equipe. Ela avançava muito mais rápido no mistério e quando lutavam juntos, conseguiam derrotar Hyde facilmente, algo que exigiria muito mais esforço se ela agisse sozinha. Meu conselho foi útil? Perguntou Valerie. Wednesday olhou para ela. Sua opinião sobre a terapeuta Normie havia aumentado. Ela não esperava conselhos úteis. Ela estava se preparando para os comentários cafonas de sempre sobre aceitar sentimentos e não querer controlar tudo na vida, discurso típico de hippie. Até então, tinha sido a sessão mais proveitosa que ela já teve. Capítulo 102 Nova decisão. Durante a última semana de inverno, chegou o Trias Day. 2 semanas se passaram desde que Luke e Wednesday decidiram esse curso de ação, e outro assassinato ocorreu. No total, houve 4 assassinatos, bem, na verdade 5, mas o Hyde não conseguiu coletar a parte mutilada de Jonah graças a Luke e Wednesday, que o impediram. Marilyn já tinha 4 partes coletadas para o ritual. Se Luke fosse pelo show, o professor precisaria de mais 2 assassinatos, já que Tyler na série havia matado e mutilado um total de 6 pessoas em sua forma Hyde. Durante essas 2 semanas, Luke tomou uma decisão. Ele pararia o ritual de ressurreição de Crackstone. Portanto, ele teria que parar Marilyn e o Hyde. Por que ele decidiu isso? Por várias razões. O principal motivo foi quarta-feira. Nessas 2 semanas, ele percebeu que seus sentimentos pela garota gótica não eram passageiros. Eles não desapareceram como ele pensou que iriam, na verdade, eles ficaram mais fortes. Não era algo que ele pudesse controlar. Além disso, para sua surpresa, Wednesday continuou a passar tempo com ele, ainda mais perto do que antes.
Embora não fosse a proximidade típica de uma garota normal, Luke, que a conhecia há algum tempo, notou as diferenças. Por exemplo, quando eles se sentavam lendo no pátio em um dia frio, e Luke sentia seu corpo inteiro tremendo de frio, Wednesday se aproximava dele, tão perto que eles compartilhavam o calor entre si. Outro exemplo foi quando eles conversaram. Wednesday não era mais tão dura ao criticá-lo por seus gostos ou outras coisas. Sua nova gentileza era perceptível, embora apenas Luke pudesse ver. Para outros, Wednesday ainda pareceria tão rude e sarcástica como sempre. Luke notou essas pequenas mudanças e o oposto do que ele pensou que aconteceu. Seus sentimentos por Wednesday não foram passageiros. Pelo contrário, eles ficaram mais fortes, e Wednesday se aproximou dele à sua maneira. Por essa razão, ele decidiu matar Marilyn e o Hyde. Ele não permitiria que eles buscassem o sangue de Wednesday para o ritual, arriscando a vida dela no processo. Na série, se não fosse pelo colar de God Adandas, Wednesday teria morrido com o esfaqueamento de Marilyn. A outra razão pela qual ele decidiu intervir no retorno de Crackstone foi por Nevermore. Se Crackstone fosse ressuscitado, ele atacaria Nevermore. No processo, ele destruiria várias partes da escola, e era muito provável que houvesse baixas. Luke queria tirar vantagem disso para colocar mais culpa nos Selmas. Então, quando ele apresentou provas de que eles estavam envolvidos na ressurreição de Crackstone, sua punição seria muito mais severa. Mas ele estava sendo muito insensível. Muitas pessoas em Nevermore importavam para ele, embora tenha demorado um tempo para perceber isso. Enid, Wednesday, Xavier, Ajax, os irmãos de Enid, a diretora Larissa e assim por diante. Seus colegas o respeitavam, e ele tinha percebido isso. Ele nunca tinha se sentido tão confortável em nenhum lugar quanto em Nevermore, nem em sua vida passada nem nesta. Ele não podia deixar um normie louco demoníaco destruir seu lar. Então, ele mudou seus planos. Ele reuniria evidências mostrando os Selmas ajudando na ressurreição de Crackstone, mas ele os impediria antes que isso acontecesse. Não teria o mesmo efeito de culpa nos Selmas, mas essa foi sua decisão. Agora ele também precisava coletar evidências sobre Marilyn, seu passado, seu conhecimento sobre Crackstone e mais. Dessa forma, quando ele apresenta-se todas as evidências, eles poderiam verificar que Crackstone poderia ter realmente ressuscitado e que não era apenas uma profecia questionável. Hoje eu tenho que tirar as fotos. Amanhã eu vou extrair a memória do sem-rosto. Luke pensou enquanto viajava em um ônibus com todos os outros indo para Jericó para seu trabalho voluntário. Também contarei a verdade a Wednesday, pensou Luke mais preocupado com isso. Ele decidiu contar a ela que já sabia quem estava controlando o Hyde. Como ele sabia disso? Graças aos seus inimigos, que ele conseguiu encontrar sem que eles percebessem, e lendo a memória do Facelis One. Por que ele estava fazendo isso? Porque se sentia culpado. Ele tinha usado Wednesday, mesmo sabendo quem estava puxando as cordas por trás do Hyde e quem queria reviver Crackstone. Ele sabia o quão preocupado Wednesday estava com a profecia. O resultado mais provável é que nosso relacionamento acabe quando ela descobrir que eu a usei. É para o melhor, Luke pensou suspirando internamente. Dessa forma, ele cumpriria sua promessa a Enid. Por que tão quieto? Perguntou Wednesday, sentando-se ao lado de Luke no ônibus. Achei que você gostasse de silêncio, disse Luke com um leve sorriso. Eu sei, mas é estranho não ouvir seus comentários irritantes logo de manhã, disse Wednesday. Luke olhou em volta e percebeu que eles eram os únicos no fundo do ônibus. Estou com frio, é por isso que não estou falando. Seria legal receber um pouco de calor humano, Luke disse, esfregando as palmas das mãos. Wednesday olhou em volta e ao perceber que não havia ninguém por perto, ela se aproximou de Luke até que seus corpos se tocaram. 5 minutos, disse Wednesday. Obrigado, você é uma pessoa tão gentil, disse Luke com um sorriso, enfatizando a palavra gentil. Como ele tinha apenas 5 minutos e provavelmente seria a última vez que estaria tão perto de quarta-feira, Luke descansou a cabeça no ombro delicado da garota. O que você está fazendo? Perguntou Wednesday, observando Luke se apoiar em seu ombro. Meu rosto está frio. Tenho que aproveitar ao máximo o tempo que você me deu, Luke disse com um leve sorriso. Ele fechou os olhos e relaxou. Wednesday tinha um cheiro bom. 15 minutos se passaram, e eles chegaram à cidade de Jericho. Ninguém notou a cena incomum de Luke dormindo no ombro de Wednesday. Ela manteve uma expressão estoica, ocasionalmente olhando para Luke adormecido. Chegamos. Acorde antes que eu te mate, disse Wednesday, acordando Luke abruptamente. Ei, por que tão agressivo? Luke disse espreguiçando-se. Achei que você tivesse dito apenas 5 minutos. Você é mais gentil do que eu pensava, Luke acrescentou com um leve sorriso. Wednesday não disse nada, levantou-se e caminhou em direção à porta do ônibus. Luke a seguiu. Ambos acabaram se voluntariando no Urias Heep, uma loja de antiguidades. Eles deveriam ajudar o dono, e eram apenas os dois. As tarefas eram atribuídas aleatoriamente. Wednesday deveria trabalhar no Urias Heep, mas Luke não estava. Ele foi originalmente designado para o café onde Tyler trabalhava. Felizmente, eles podiam trocar de emprego com outros alunos, e Ajax tinha sido designado para o Urias Heep, então Luke trocou com ele. Ajax estava grato por evitar trabalhar em um lugar tão chato e estranho. A dona da loja se chamava Connie Jorgensen. Ela era uma mulher mais velha, com cabelos grisalhos e cacheados, pele escura e um senso de moda peculiar. O lado bom era que a loja estava vazia. Era fácil para Luke controlar a mente de Connie.
Tudo o que ele precisava era garantir que ela não relatasse aos professores do Nevermore que eles tinham abandonado seus postos designados. Com seu controle mental sobre os normies, Luke podia dar a eles ordens mais complexas com durações mais longas. Ele e Wednesday saíram da loja pelos fundos e começaram a ir em direção à casa de culto original. A distância entre Jericho e a casa de culto original era maior do que até Nevermore, cerca de 24 quilômetros. Se fossem normies, levaria muito mais tempo para chegar lá, mas eram párias. Um corredor normie pode levar mais de 2 horas, dependendo do seu nível de habilidade. No entanto, levou apenas cerca de 30 minutos. Quando chegaram à floresta foi mais fácil correr, pois não havia olhos normie ou ruas para atravessar. Eles pararam a cerca de 100 metros de distância. A casa de culto já estava visível. Seu estado dilapidado era claro, mas o que mais chamou a atenção de Wednesday foi ver pessoas dentro da casa. As cercas de madeira que cercavam a casa estavam em péssimas condições, mas apesar da distância, eles conseguiam ver movimento atrás das cercas. A visão dos párias era mais aguçada do que a dos normies. Será que eles são viciados em drogas? Wednesday perguntou, escondendo-se atrás de uma árvore e olhando mais de perto para a cabana, cuja madeira era quase preta. Era um milagre que ainda estivesse de pé. Não, olhe mais de perto. Que tipo de vagabundos usam capuzes e capas pretas? Luke disse, pegando sua câmera de $5.000. Wednesday notou 4 figuras encapuzadas, parecendo muito suspeitas. 2 estavam do lado de fora da casa, enquanto as outras 2 podiam ser vistas lá dentro através de um buraco na parede que parecia ter sido uma janela. Desde quando você é fotógrafo? Wednesday perguntou, observando Luke tirar várias fotos. Ela não entendia por que ele estava tirando fotos. Ele queria evidências? Para quê? Até agora eles não tinham reunido nenhuma, pois não tinham planos de mostrá-las a ninguém. Um talento oculto recém-descoberto. Vamos chegar mais perto. Preciso de melhores fotos, Luke disse, e Wednesday assentiu. Ela ativou sua habilidade de furtividade, cobrindo os dois. Eles se aproximaram, até que estavam a cerca de 35 metros de distância, usando as sombras das árvores e arbustos como cobertura. Luke tirou várias fotos. Sua câmera tinha excelente qualidade, e nas fotos, as feições das figuras encapuzadas podiam ser discernidas apesar de suas capas. Por que você está tirando tantas fotos? Perguntou Wednesday, com uma expressão confusa. Ela esperava que eles discutissem quem eram essas figuras encapuzadas. Para quarta-feira, a teoria mais provável era que eles eram os que controlavam o raid. Ela não esperava que houvesse tantos deles. Em uma luta, eles estariam em menor número. Vamos voltar para uma distância mais segura, Luke disse, parando de tirar fotos. Ele já estava farto. Amaranta, que estava entre as figuras encapuzadas, cheirou o ar várias vezes. Ela sentiu um cheiro familiar, ou mais precisamente, sangue. Como meio vampira, uma de suas habilidades lhe permitia detectar uma antiga vítima se ela estivesse por perto, a cerca de 100 metros ou menos. Geralmente as pessoas que ela drenava o sangue ficavam completamente secas, então ela raramente precisava usar essa habilidade. É por isso que seu alcance era tão limitado. No entanto, dessa vez, o cheiro de sangue era quase imperceptível, como se estivesse ali e não estivesse ali ao mesmo tempo. Ela saiu da casa e examinou os arredores, mas não viu nada. Faz tanto tempo que não uso meu olfato que ele está falhando? Amaranta pensou, ignorando sua preocupação e retornando para casa. Capítulo 103 Confissão. Luke não sabia que tinha acabado de escapar da detecção pelo sentido de sangue de Amaranta. Sua ideia de vir com Wednesday e sua habilidade furtiva tinha sido a decisão certa. Quanto ao motivo pelo qual Amaranta nunca o detectou em Jericho quando Luke estava observando ela e Dea com o sem rosto, foi porque Luke os estava observando a quilômetros de distância com suas habilidades. O alcance de Amaranta não conseguia detectá-lo de tal distância. A uma distância de mais de 100 metros, Luke e Wednesday se esconderam atrás de uma grande árvore. Tenho algo a confessar, disse Luke, desligando a câmera. O que foi? Wednesday perguntou, levantando uma sobrancelha. O comportamento de Luke estava estranho desde que ele começou a tirar fotos. Eu conheço essas figuras encapuzadas. Elas não são as que controlam o raid, embora estejam envolvidas, disse Luke, começando a explicar toda a história. Ele contou a ela que meses atrás, ele havia descoberto a presença das figuras encapuzadas em Jericho. Com isso, ele conseguiu atacar uma delas e ler suas memórias, aprendendo sobre a verdadeira pessoa que controlava o raid, pois as figuras encapuzadas haviam contatado a pessoa e queriam ajudá-la. Ao longo da história, Luke contou a ela que Wednesday tinha uma expressão estoica e ouvia atentamente. Então, aquelas figuras encapuzadas são da família Selman. Os mesmos que atacaram na PoleCap do ano passado e agora querem usar a pessoa que controla o raid para matar você, disse Wednesday. Sim, eu lutei com 3 deles e consegui reconhecer um. É um sem rosto. Ele não é forte. Eu consegui ler suas memórias enquanto ele estava vigiando o raid, Luke assentiu. O raid é aquele normie chamado Tyler, e a pessoa que o controla é o normie professor de botânica? Wednesday perguntou, escondendo sua surpresa. Ela conhecia as 2 pessoas. Às vezes, depois de sair da terapia, ela tomava café da manhã no café onde Tyler trabalhava, e ela o conheceu. O garoto era muito falante com ela e parecia o típico normie amigável. Ele não parecia um raid escondido ou um serial killer. Quanto à professora normie chamada Marilyn, ela conhecia melhor do que Tyler.
Ela era a chefe do dormitório dela e teve algumas conversas com ela. Ela também parecia a típica normie amigável. Não uma normie que iria querer reviver Crackstone para matar párias. Sim, as figuras encapuzadas deram a Marilyn uma droga que aumentava o poder para usar no Hyde depois que ele foi derrotado por nós dois no Festival da Colheita. Não sei se ela já usou, disse Luke. Se você soubesse a verdadeira identidade dos culpados, por que agiu como se estivesse resolvendo o mistério comigo? Você poderia ter matado o Hyde e o Normie, e a profecia teria acabado, disse Wednesday. Seu tom era gélido e dessa vez sua raiva era perceptível. Não me convinha. Meu objetivo é reunir evidências de que os Selmans estão ajudando os Hyde a matar Normies e auxiliando na ressurreição de Crackstone. Você sabe que há um antigo rancor entre minha família e os Selmans, certo? Luke disse, e Wednesday assentiu. As famílias de importantes médios sabiam que os Poe e os Selman estavam em guerra há centenas de anos, e os Selman estavam vencendo a guerra por razões óbvias. Não pode passar despercebido que o Poe e o Selman morrem, e que agora o Poe está quase extinto. No ano passado, eles atacaram a Polcap, mas não há evidências para provar isso. Então eu queria reunir as melhores evidências possíveis para apresentá-las e garantir que eles recebam a punição que merecem, disse Luke. Dessa forma, os Selmans estariam em uma posição difícil. Muito provavelmente, eles deixariam Luke sozinho pelo menos pelos anos restantes que ele tinha em Nevermore. Ele então planejaria como continuar sua luta para provar ao mundo que eles tinham feito acordos com demônios. Eu entendo seu ponto. Se você reunisse evidências de que eles ajudaram na ressurreição de Crackstone e as apresenta-se à polícia marginalizada, eles enfrentariam uma punição severa, concordou Wednesday. Reviver um normie xenófobo que tinha feito acordos com demônios era um crime sério. No entanto, agora eu posso parar Marilyn e Tyler. Dessa forma, Crackstone não será ressuscitado, e a punição para os Selmans não será tão severa, disse Wednesday. Não seria a mesma coisa se os Selmans tivessem ajudado na ressurreição de Crackstone e ele tivesse sido revivido, comparado a ele não ter sido ressuscitado de forma alguma. A punição seria mais leve, já que nada tinha acontecido. É como se alguém planejasse assassinar outra pessoa, mas fosse parado antes que pudesse. A sentença seria menos severa em comparação a se tivesse cometido o assassinato com sucesso e fosse pego depois. Por que você está me contando isso? Seu plano não vai mais funcionar. Embora você possa apresentar evidências de que eles ajudaram o Hyde a matar normies inocentes, não será a mesma coisa, já que Crackstone não será ressuscitado, disse Wednesday, olhando para Luke com curiosidade. Porque para Crackstone ressuscitar, seu sangue é necessário, respondeu Luke, e pela primeira vez, Wednesday demonstrou um toque de surpresa, embora não muita. Explique melhor, disse Wednesday, e Luke lhe contou que havia lido as memórias de Marilyn, aprendendo sobre o ritual completo para a ressurreição de Crackstone. Era mentira que ele havia lido as memórias de Marilyn, ele sabia porque tinha visto o show. Isso explica as visões que tive. É um rancor entre minha família, Crackstone e os Gates. Wednesday pensou, conectando muitos pontos. Marilyn, ou melhor, Laurel Gates, roubou o livro das sombras do Pilgrimwood. Nesse livro há um ritual de necromancia negra. Quando ela tiver as partes do corpo que precisa, ela virá atrás de você, disse Luke. Agora eu entendo porque Rovan disse que eu destruiria Nevermore. Meu sangue é a chave para Crackstone ser revivido e liberado do caixão de sangue, disse Wednesday. Sim, disse Luke. Então o lugar ficou em silêncio. Apenas o som do vento e a natureza da floresta podiam ser ouvidos. Wednesday parou de olhar para o chão e olhou de volta para Luke. No começo, você me usou, mas agora você se retratou e confessou tudo para mim. Por quê? Perguntou Wednesday. Meu objetivo original é reviver Crackstone para que a punição do Selman seja maior, mas isso custa seu sangue, disse Luke. E daí? Perguntou Wednesday com uma sobrancelha levantada. Então, eu não quero que algum normie louco tome seu sangue e te machuque, disse Luke, coçando a bochecha, um pouco envergonhado. Manipulador e protetor ao mesmo tempo. Fascinante, pensou Wednesday, puxando Luke para perto e beijando-o. Luke, ao sentir os lábios de Wednesday, abriu os olhos surpreso. Ele não entendeu o que estava acontecendo. Ele apenas confessou a ela que a usou, e agora ele estava ganhando um beijo dela? Talvez, já que ela também é manipuladora, ela se sinta atraída por esse tipo de coisa? Estranho. Você não está bravo? Perguntou Luke depois que o beijo acabou. Seu plano é lógico. Sua família está em guerra com os Selmans. Eu teria feito a mesma coisa. Embora eu não saiba se eu teria contado tudo a você antes de completar o plano, disse Wednesday com um olhar pensativo. Ei! Luke pensou, revirando os olhos. Wednesday imaginou a cena de Luke sendo capturado para um ritual obscuro e sua vida correndo perigo. Eu provavelmente vou intervir para salvá-lo também, independentemente do plano, pensou Wednesday, sendo honesta com seus sentimentos. Ela procuraria maneiras de encontrar provas sem colocar em risco as pessoas com quem se importava, que eram poucas. Uma delas e a última que ela adicionou à lista é Luke. Agora, o que você vai fazer? Eu vou pegar Marilyn. Nunca pensei que aquele normie sorridente fosse o culpado por tudo, disse Wednesday. Eu vou te ajudar. Para pegá-la e fazê-los acreditar que ela é a culpada, você precisa de provas. Eu tenho um jeito de mostrar a todos que ela é a culpada, disse Luke com um sorriso fraco. Oh, como? Perguntou Wednesday.
Ela não podia simplesmente atacar e matar Marilyn. Ela precisava de provas ou matá-la sem que ninguém percebesse. Ela preferia a primeira opção, já que se fosse pega, seria considerada uma criminosa e procurada pela polícia marginalizada. Luke contou a ela sobre a técnica de extração de memória. Ele já a dominava em um nível básico. Além de querer extrair a memória do homem sem rosto, ele faria isso com Marilyn. Então, ele apresentaria as evidências para a polícia marginalizada. Além de se livrar de Marilyn fácil e rapidamente, ele também contribuiria com as evidências dos Selmans. Ele provaria que há um possível ritual para reviver Crackstone através das memórias de Marilyn. Luke e Wednesday retornaram a Jericho para continuar o trabalho voluntário do dia. Eles não podiam ficar fora por muito tempo. Novamente Luke acabou confuso. Ele pensou que Wednesday ficaria bravo com ele, mas isso não aconteceu. Eles até já planejaram seus próximos movimentos para pegar Marilyn. Ele até conseguiu beijá-la novamente, uma sensação muito boa. A terceira vez ele a beija e é depois de confessar a ela que a usou estranho. O problema é que o relacionamento deles parece ter melhorado. Luke não esperava que isso acontecesse. Isso representou um problema para ele. Ele já estava esperando Enid, mas agora estava com Wednesday. O que ele deveria fazer? Capítulo 104 Extração de memória. No dia seguinte ao Outreas Day, Luke convenceu a diretora Larissa a deixá-lo e Wednesday visitarem Jericho. Ele disse a ela que explicaria tudo e que era um assunto fundamental relacionado aos Selmans e ao assassino Hyde em Jericho. Larissa concordou. Desde que leu a carta da mãe de Luke no ano passado, ela estava disposta a ajudá-lo com qualquer coisa que ele pedisse. Se você tivesse conseguido convencer o diretor a nos deixar ir, você teria feito isso antes, comentou Wednesday enquanto viajavam para Jericó em um táxi. Você sabe por que eu não fiz isso. Se você continuasse resolvendo o mistério nessa velocidade, eu não teria conseguido reunir evidências calmamente. Luke se justificou. Wednesday demonstrou uma expressão de autossatisfação em resposta ao elogio de Luke. Agora que penso nisso, disse Wednesday, inclinando-se para mais perto de Luke. O que houve? Luke perguntou. Por que você me ajudou em primeiro lugar a resolver o mistério? Se você tivesse se recusado, eu não teria tido sua ajuda, embora eu tivesse resolvido mais cedo ou mais tarde, disse Wednesday. O que Wednesday estava dizendo fazia sentido. Se ele tivesse se recusado a ajudá-la, dizendo que a profecia era um absurdo, Wednesday poderia ter demorado mais para resolver o mistério, pois ela não teria a ajuda de Luke. Quando Luke decidiu ajudá-la, ele não sabia sobre o plano dos Selmans de usar o Hyde ou Crackstone para matá-lo. Então, ele planejou interferir na profecia e não permitiria que Crackstone fosse ressuscitado. Ele já tinha o suficiente para lidar com os Selmans atrás dele, sem ter que lidar com um Normie demoníaco. Ele mudou de ideia quando descobriu sobre os planos dos Selmans alguns dias depois. Eu ainda não sabia sobre os planos dos Selmans naquela época, nem que a profecia era real. Então pensei que era certo investigar um pouco. Poucos dias depois, encontrei uma figura encapuzada e descobri tudo, respondeu Luke, e Wednesday assentiu levemente. Depois dessa conversa, a viagem continuou em silêncio. Quais são as chances de sucesso? Luke perguntou mentalmente. Ele usava a coleira preta em volta do pescoço, onde Edgar estava descansando. Embora Edgar estivesse descansando dentro da coleira, sua telepatia o alcançou, e eles puderam conversar. Dessa forma, eles não estavam mais restritos às 4 horas que Edgar poderia ficar fora da coleira. Você estudou intensivamente por mais de um mês. Esta técnica, comparada ao voo da aura amarela, é de nível mais baixo, mas ainda é uma técnica avançada. Considerando que está em sua primeira matéria, eu diria que há 40% de chance de sucesso, Edgar respondeu sem sair da coleira. E droga, isso não é bom, Luke disse com uma careta. Luke já havia contado a Edgar sobre sua decisão dias atrás. Ele foi o primeiro a saber que Crackstone não seria ressuscitado, e que Luke havia mudado seus planos. Edgar tinha muito orgulho de Luke. Como ex-aluno de Nevermore, ele tinha grande afeição pela academia. Ele não queria que ela fosse atacada e que alunos inocentes e marginalizados morressem, mas quando Luke mencionou reviver Crackstone para ter melhores evidências, ele não disse nada. Se você continuar estendendo a data, as memórias serão mais difíceis de extrair, pois serão mais antigas. Além disso, você tem a mim. Eu serei seu guia. Com minha ajuda, suas chances aumentam para 65%, Edgar disse com seu tom habitual de autossatisfação. Eles chegaram em Jericho, e Luke estendeu seu domínio. Ele rapidamente encontrou Deacon e Amaranta, como sempre, de olho em Tyler. Faltavam apenas alguns minutos para o turno de Tyler terminar, e ele voltaria para casa. Depois disso, Amaranta retornaria para a casa de culto original, deixando apenas Deacon para ficar de olho. Luke já sabia porque os dois estavam observando Tyler. Durante os assassinatos, eles ajudaram o Hyde. Ele descobriu lendo as memórias de Deacon, o que ele fazia semanalmente, e pelas gravações que ele havia coletado. Eles ajudaram a garantir que não houvesse testemunhas na cena ou a distrair os policiais marginalizados. Isso foi perfeito para Luke, pois quando ele apresenta-se as evidências, os Selmans seriam ainda mais culpados. O que ele não sabia era o que Atlas, a Górgona, Sabrina e Sebastian, irmão mais velho de Sabrina, estavam fazendo. Como de costume, Luke foi para um beco deserto a cerca de 1 quilômetro da casa de Tyler. Ele manteve distância como precaução. Lugar legal. Por que estamos tão longe do café ou da casa? Perguntou Wednesday, observando o beco escuro para onde Luke a levará.
Temos que esperar Tyler terminar o trabalho e voltar para casa. Então as figuras encapuzadas vão se separar, e apenas uma ficará de guarda, explicou Luke. Eu sei. Eu entendi essa parte, mas se estamos tão longe do café, como saberemos quando ele terminar o trabalho e for para casa? Wednesday perguntou. Eu saberei. Posso ficar de olho neles dessa distância, disse Luke, dando um leve sorriso misterioso. Você pode, disse Wednesday, sua mente trabalhando na declaração de Luke. Clarividência? Ela perguntou depois de alguns segundos. Oh, ela é muito mais esperta do que aquela sem rosto. Era de se esperar, pensou Luke. Sim, percepção extrasensorial. Foi assim que consegui descobrir que eles estavam em Jericó sem que percebessem, disse Luke. Wednesday sentiu que agora toda a história se encaixava e fazia sentido. As figuras encapuzadas deveriam ter vindo incógnitas, espionando o raid das sombras. Como Luke conseguiu descobri-los sem que eles percebessem? 3 auras. Wednesday murmurou em espanto, olhando para Luke. Ela sabia em primeira mão o quão raro era ter 2 auras. Ela era uma usuária de 2 auras. No entanto, ela nunca tinha ouvido falar de alguém que possuísse 3 auras naturalmente. Para Luke foi a primeira vez que ele viu uma expressão tão notável de surpresa no rosto de Wednesday. É por isso que ele pode controlar objetos com sua telecinese mesmo quando eles estão fora de sua linha de visão. Ele pode até voar graças a essa habilidade, pensou Wednesday. No começo, ela acreditava que a segunda aura de Luke era clarividência. Quando Luke lhe disse que tinha uma aura azul, ela parou de pensar sobre isso e aceitou a teoria de que o gênio de Luke era a razão pela qual ele podia voar ou controlar objetos fora de sua vista como algum tipo de instinto inato. Quantos mais segredos você está escondendo de mim? Perguntou Wednesday, aproximando-se de Luke e olhando para ele com seus olhos escuros e profundos. Luke olhou nos olhos profundos de Wednesday, que pareciam um abismo. Eles eram muito cativantes. Para uma pessoa comum, eles poderiam ser perturbadores, mas ele gostava deles. Talvez mais 1 ou 2. E você? Luke perguntou, colocando a mão na bochecha fria de Wednesday. Wednesday não pareceu incomodada com a mão de Luke tocando sua bochecha. Ela continuou a encará-lo atentamente sem piscar. Milímetro, eu já te contei sobre minha segunda aura. Talvez eu tenha mais 2 ou 3 segredos, respondeu Wednesday. Bem, então estamos quites, disse Luke enquanto se inclinava lentamente em direção aos lábios de Wednesday e começava a beijá-la. Wednesday fechou os olhos e aceitou o beijo. Ela nunca pensou que nos últimos dias estaria beijando um garoto. Era muito diferente de tudo que ela havia imaginado sobre escola, relacionamentos e amor. No entanto, ela sentia que Luke tinha muitas semelhanças com ela, fazendo dele o único digno de beijá-la e estar ao seu lado. É isso. Apaixonem-se e casem-se no futuro. Vocês se tornarão os pilares da família Paul. Seus filhos serão usuários de aura dupla, pensou Edgar, que havia saído da coleira e estava observando Luke e Wednesday se beijarem. Luke colocou as mãos na cintura delicada de Wednesday enquanto a beijava. Lembrando que ela o deixará tocar sua bochecha, ele ficou um pouco mais ousado e começou a abaixar a mão lentamente. Nem pense nisso, disse Wednesday, afastando-se um pouco de Luke ao perceber o que ele estava tentando fazer com a mão. Desculpe. Luke murmurou, levantando a mão e colocando-a de volta na cintura de Wednesday. Felizmente, o beijo continuou por mais alguns segundos até que eles se separaram. 2 dias, 2 beijos. Este é um recorde, pensou Luke, lembrando-se de que eles também tinham se beijado ontem. Quanto ao sentimento de culpa, ele o enterrou o mais fundo que pôde. Era difícil tomar uma decisão, e a melhor coisa era ignorar suas emoções confusas. Depois disso, eles esperaram pacientemente pelo momento certo para agir. 20 minutos depois, o homem sem rosto estava no prédio de 2 andares, vigiando a casa de Tyler. Para chegar ao telhado, Luke pegou Wednesday pela cintura e a abraçou. Felizmente, eles já tinham confiança suficiente para esse tipo de coisa, embora Luke percebesse que havia limites. Quando chegaram ao telhado, Wednesday conseguiu ver o homem sem rosto de costas para eles. Isso a fez perceber que o que Luke havia dito sobre sua habilidade extrasensorial era verdade. Dessa vez, Luke pousou no chão do telhado porque Wednesday não teria tolerado ficar em seus braços por muito tempo. Quando eles tocaram o chão, o homem sem rosto os ouviu e estava prestes a se virar, mas uma força invisível o deteve. Luke o imobilizou. Ele se aproximou e deu um golpe forte na nuca do homem, deixando-o inconsciente. Não havia tempo a perder. Ele não sabia exatamente quando Amaranta retornaria, e extrair memórias levou mais tempo do que o que ele tinha acabado de fazer. Vamos começar com isso, disse Edgar, pronto para ajudar Luke. Luke sentou-se no chão, gentilmente colocando as mãos nas têmporas do homem sem rosto e fechando os olhos para se concentrar. Wednesday observou com curiosidade enquanto também prestava atenção ao seu entorno. Ela protegeria Luke durante todo o processo caso uma variante indesejada aparecesse. Edgar começou a guiar Luke, lembrando dos pontos-chave. Primeiro, ele sincronizou suas ondas cerebrais com as do homem sem rosto, estabelecendo uma conexão mental profunda. Isso levou 10 minutos. Então, ele mergulhou na mente de Deacon, começando a navegar em uma paisagem mental composta de memórias, emoções e pensamentos fragmentados. Foi a primeira vez que ele experimentou algo assim. Não se perca na mente do homem sem rosto. Localize a memória, disse Edgar. Felizmente, sua sugestão chegou a Luke, que estava absorto em olhar memórias sem importância.
É fácil se perder nas memórias das pessoas, mas ele conseguiu começar a procurar pela memória de que precisava. Após alguns minutos, ele identificou a memória que apareceu como uma esfera luminosa entre um emaranhado de outras memórias. Conforme Luke começou a desembaraçar os fios da memória, uma projeção efêmera da memória se manifestou fora da cabeça do sujeito, visível como uma série de imagens e sons flutuantes no ar. Wednesday conseguiu observar a cena das figuras encapuzadas conversando com Marilyn. Apenas uma delas falou. A visão foi na primeira pessoa. Ela podia ver Tyler dormindo na caverna. Eles discutiram sobre assassinar Luke e deram a Marilyn um líquido estranho. Então, quando eles deixaram o local, eles conversaram sobre como se Marilyn não tivesse usado o Hyde para matar Luke. Crackstone, uma vez revivido, poderia matar Luke quando ele atacasse Nevermore. Então era tudo verdade, pensou Wednesday, observando as memórias da primeira fila. Como uma pessoa manipuladora e lembrando como Luke tentou manipulá-la uma vez, ela tinha suas dúvidas sobre a história dele. Ela acreditava muito naquilo, mas não confiaria cegamente nele. Mas agora ela podia ver que o que ele disse era verdade. O tempo passou e finalmente Luke condensou a memória, transformando-a em uma substância tangível. Lentamente a memória começou a emergir como um líquido cinza, fluindo da cabeça do sujeito. O líquido fluía suavemente como um fluxo de mercúrio suspenso no ar. Luke pegou um pequeno frasco de vidro que havia preparado antes. Ele guiou o líquido com sua telecinese para dentro do frasco. No entanto, ele não parou por aí. Ele continuou procurando por memórias específicas. Desta vez, ele buscou as conversas em que Deacon e os outros falavam sobre Crackstone e Marilyn. O plano para matar Luke mencionavam a família Selma, e como eles ajudaram Hyde a matar Normie sem serem pegos pela polícia marginalizada. No total, ele conseguiu obter 3 frascos cheios de memórias de Deacon. A testa de Luke estava escorregadia de suor, e uma veia pulsava em sua têmpora. Capítulo 105 Sentimentos confusos. Muito bem, Edgar elogiou, olhando para Luke, respirando irregularmente e suando enquanto gotas caíam de sua testa. Ele sentiu uma forte enxaqueca martelando em sua cabeça. Seu talento em todas as 3 auras é monstruoso, Edgar pensou. Luke conseguiu extrair 3 memórias em sua primeira tentativa, um feito desafiador. Embora fosse verdade que Edgar o havia ajudado. Sinto como se minha cabeça fosse explodir, Luke pensou, levando uma mão à têmpora. Com sua telecinese, ele controlou os frascos e os trouxe para sua mão livre. Ele mal conseguia manter essa telecinese fraca, não querendo perder o controle e derrubar os 3 frascos. Seu rosto não parece muito bom. Embora eu goste de como essa palidez fica em você, disse Wednesday, aproximando-se e agachando-se para observar Luke mais de perto. Obrigado. Eu apreciaria mais o elogio quando estivesse em melhor forma, disse Luke com dificuldade enquanto guardava os frascos e se deitava no chão frio do terraço. Quanto tempo se passou? Luke perguntou. 1 hora, 9 minutos e 32 segundos, respondeu Wednesday, olhando para um pequeno relógio em seu pulso. Isso realmente levou um tempo, Luke pensou. Depois de 10 minutos, ele se levantou e olhou para Deacon, que ainda estava inconsciente no chão. Devemos matá-lo? Wednesday perguntou. Este homem sem rosto não era mais útil. Eles poderiam se livrar dele, embora isso alertasse as outras figuras encapuzadas. Eu gostaria, mas é melhor que eles continuem pensando que tudo está indo conforme o planejado. Precisamos extrair as memórias de Marilyn antes de podermos atacar, respondeu Luke. Vamos sequestrar Marilyn amanhã? Perguntou Wednesday. O plano era sim, mas minha dor de cabeça está pior do que eu esperava. Vou precisar de alguns dias para me recuperar. Além disso, ainda preciso manipular as memórias do cara sem rosto, para que ele pense que nada aconteceu, Luke disse com uma careta. Seu trabalho aqui ainda não estava concluído. Ele manipulou a memória de Deacon novamente e eles deixaram o terraço. Como sempre, Luke garantiu que Deacon acordasse e continuasse vigiando a casa de Tyler, garantindo que tudo corresse bem. Preciso organizar as evidências, e há muitas delas. Quer ajudar? Luke perguntou, olhando para Wednesday. Reunir fatos e evidências de crimes é um dos meus passatempos favoritos, respondeu Wednesday, e Luke interpretou isso como um sim. Quando chegaram em Nevermore, eles foram até o quarto de Luke para organizar as evidências que ele havia reunido nos últimos meses. Xavier e Ajax não estavam por perto, então eram apenas os dois. Luke transferiu muitas das gravações que havia coletado para um gravador de voz, que ele mais tarde apresentaria à polícia marginalizada. Ele teve que explicar a Wednesday como reproduzir áudio em um MacBook. Foi divertido ver o quão desajeitada ela era com tecnologia. Estranhamente, ela é ruim em alguma coisa. De que adiantaria punir os Selmans por esses crimes? Eles vão parar de tentar te matar? Quando você sair de Nevermore, eles virão atrás de você de novo, disse Wednesday, enquanto organizava fotos em sacos de polietileno. Ela então rotulou cada bolsa com informações como data, local de origem, etc. Luke não tinha tirado apenas fotos da casa de culto original. Ele tinha tirado várias fotos de Deacon e Amaranta enquanto observavam Tyler no trabalho ou em sua casa. Eles já tentaram me matar ano passado. Espero que com isso, eles esperem até eu me formar. Talvez eu possa passar meus últimos anos em paz. Além disso, o golpe que eles levarão por esses crimes não será leve, respondeu Luke. Essa era uma das razões pelas quais ele estava fazendo isso, mas a razão principal era outra.
Se soubesse que os Selmas tentaram ressuscitar o Normie que fez acordos com demônios para matar Luke no futuro, quando ele apresenta-se evidências provando que eles fizeram acordos com demônios, seria mais facilmente aceito. Além disso, era satisfatório prejudicar a reputação daqueles bastardos que achavam que já tinham vencido a guerra. Isso poderia afetar a posição deles no conselho, o que tornaria as coisas mais fáceis para Luke no futuro. Milímetro, Wednesday assentiu. Depois que tudo isso acabar, é melhor pararmos de nos ver, disse Luke. Wednesday parou de mover as mãos e olhou para Luke. Por quê? Como você provavelmente sabe, os Selmas atacam qualquer um que esteja ao meu lado. Eles mataram minha mãe, que não era da família Paul porque ela se envolveu na guerra por causa do meu pai. Luke respondeu. A família da minha mãe a renegou porque se eles se envolvessem, teriam que se juntar à guerra. O mesmo vai acontecer com sua família, Luke acrescentou. Ele disse isso porque seus sentimentos estavam uma bagunça ultimamente. Ele estava apaixonado por Enid, e eles tinham feito uma promessa de se verem novamente. Enid tinha insinuado que não se importava em enfrentar os inimigos de Luke. No começo, Luke hesitou em aceitar isso, pois ele se importava profundamente com a segurança de Enid e não queria colocá-la em perigo, assim como seu pai havia feito com sua mãe. Mas por que isso era errado? Foi escolha de Enid estar com ele. Enid era uma pessoa atenciosa, e se ela entendia os riscos e os aceitava, não era decisão de Luke afastá-la. Ele preferia tê-la ao seu lado, já que havia se apaixonado por ela. Ele não seria como os tolos típicos que afastam seus entes queridos quando querem ficar. Se eles morrem na tentativa, então é apenas azar. Luke faria tudo o que pudesse para proteger Enid enquanto ela estivesse ao seu lado. Quanto a Wednesday, ele tinha sentimentos fortes por ela, mas Enid tinha vindo primeiro. Ele não trairia Enid. Ele sabia que o mal que poderia causar se o fizesse seria severo. Se ele a machucasse, a culpa o comeria vivo. Luke era alguém que raramente sentia culpa, mas quando sentia, os efeitos eram profundos. Wednesday era emocionalmente forte, no entanto. Mesmo que ele tivesse notado que ela estava se aproximando dele, afastá-la agora não lhe causaria muito dano emocional. Luke acreditava que era mais provável que o ego dela fosse ferido, e ela iria querer matá-lo em vez de sofrer dor emocional ou trauma. Quanto à poligamia, Luke nunca sequer havia considerado essa opção. Achei que agora você já tivesse percebido que eu não dou a mínima para a opinião da minha família. Além disso, meus pais não vão dar a mínima para se envolverem na briga familiar de outra pessoa, disse Wednesday. Mas é uma guerra. Pode colocar em risco os alicerces da sua família. Luke disse, tentando convencê-la. Melhor ainda. Quem não ama guerras? Meu tio Fletcher ficará emocionado, respondeu Wednesday, e Luke se amaldiçoou por se envolver com essa garota e sua estranha família. A família Dundas seria a única capaz de aceitar uma guerra externa e ficar feliz com isso. Eu assumo a responsabilidade por minhas ações, Luke. Eu não preciso da sua proteção machista. Eu pessoalmente arrancarei as cabeças dos seus inimigos se eles ousarem me atacar. Faz muito tempo que não tenho porquinhos da Índia. Preciso testar meus novos métodos de tortura, e algumas pessoas servirão muito bem. Wednesday disse com um leve sorriso macabro que aterrorizaria a maioria das crianças. No entanto, Luke achou o que ela disse e seu sorriso, incrivelmente atraente. Ele não conseguiu resistir a beijá-la. Por que tão repentino? Wednesday perguntou, aceitando o beijo de Luke. Lentamente ela estava se acostumando aos lábios dele, e era uma sensação agradável, como colocar eletrodos de grampo na pele de alguém firmemente amarrado a uma cadeira com tiras de couro. Desculpe, gostei do seu sorriso quando você falou sobre torturar os Selmans, disse Luke. Quando viu Wednesday entrar em sua sala pela primeira vez, ele nunca pensou que se apaixonaria por essa garota estranha, embora ele também fosse estranho. Oh, a tortura traz tanto prazer. Eu deveria te ensinar a arte um dia desses. Talvez possamos usar aquele sem rosto, sugeriu Wednesday. Luke assentiu, e eles continuaram organizando as evidências. Não faria sentido continuar tentando adiar a quarta-feira desse jeito. No dia seguinte, Luke marcou um encontro com a diretora Vance. Ela seria a primeira pessoa a quem ele mostraria as evidências. Isso era para capturar Marilyn com sua ajuda e extrair a memória da professora Normie com sua aprovação. Larissa não conseguia acreditar em tudo que Luke estava lhe dizendo, mas as evidências eram convincentes. Especialmente as gravações das figuras encapuzadas falando sobre Hyde e Marilyn. Ela não conseguia visualizar os extratos de memória que Luke havia coletado, pois não tinha o dispositivo para projetar pensamentos. Luke sugeriu que Larissa investigasse o passado de Tyler, particularmente com quem seu pai Normie havia se casado, já que ele deve ter se casado com uma pária. Com acesso a todos os registros de Nevermore, não demorou muito para Larissa encontrar informações sobre a mãe de Tyler. A mãe de Tyler se chamava Françoise Sylvane, seu nome de solteira. Ela se casou com o Normie, que atualmente é o xerife de Jericho. O mais surpreendente foi que Larissa conhecia Françoise. Ela tinha sido sua colega de classe em Nevermore, junto com os pais de Morticia e Luke. Ela não sabia que Françoise era uma Hyde, mas depois de alguns dias de investigação, Larissa conseguiu encontrar evidências provando que Françoise era de fato uma Hyde. Quando ela frequentou Nevermore durante o tempo de Larissa, todos pensaram que ela era uma psíquica de aura violeta. No entanto, tudo isso foi uma fraude criada pelo diretor da época, que concordou em fabricar um perfil falso para ela para que ela pudesse viver em Nevermore sem ser estigmatizada por ser uma Hyde.
no início dos anos 1990. Edith foi oficialmente banida de frequentar Nevermore devido a todo o preconceito e aos perigos que vinham conter tal criatura em uma escola cheia de adolescentes. Larissa reuniu todas essas informações a pedido de Luke. Ajudaria a fornecer evidências completas para a polícia marginal. Finalmente, Larissa conseguiu se livrar do assassino que aterrorizou Jericho e colocou Nevermore em uma situação difícil. Ela nunca imaginou que era um professor normie que ela mesma havia contratado. Ela precisava cuidar disso o mais rápido possível. Depois de cerca de 6 dias, Luke finalmente se sentiu pronto para extrair as memórias de Marilyn. Desta vez, eles tiveram a ajuda de Larissa, que organizou um encontro amigável com a professora Normie em seu escritório tarde da noite. Capítulo 106. Marilyn descoberta. Marilyn Thornhill andou pelos corredores de Nevermore. Ela usava um suéter colorido, óculos escuros e tinha um sorriso gentil no rosto, mesmo que ninguém a visse. Os alunos já estavam em seus dormitórios. A diretora Vance pediu que ela fosse ao escritório para uma reunião sobre uma importante competição de clube que aconteceria em Nevermore nos próximos dias. Marilyn usou uma fachada amigável com sua identidade falsa, que ela odiava, pois desprezava os rejeitados até o âmago. Foi por causa deles que sua família se desintegrou. No entanto, nos últimos dias, ela tem estado de bom humor. Ela só precisava de mais 2 pedaços mutilados para ter quase tudo pronto para o ritual de ressuscitar seu ancestral. Assim que ela enviasse seu raid para matar mais 2 pessoas e obtivesse os 2 pedaços restantes, seu próximo alvo seria a garota gótica. Ela precisava do sangue dela para abrir o sarcófago onde Crackstone estava. Felizmente para ela, tudo estaria pronto na noite do eclipse lunar, que aconteceria em apenas 1 mês e meio. O engraçado é que ela recebeu ajuda de párias. Eles ajudaram Hyde em seus assassinatos, principalmente distraindo os policiais. Eles eram bem incômodos. Por causa deles, ela teve que planejar os assassinatos com mais cuidado em comparação aos anteriores. Marilyn chegou à porta e bateu 2 vezes. Uma voz do outro lado chamou. Ela abriu a porta e entrou no aconchegante escritório do diretor Vance, onde estava sentada em sua mesa, tomando chá enquanto lia vários papéis dispostos diante dela. A iluminação na sala era fraca. Uma grande lareira se erguia majestosamente, seu fogo crepitava suavemente, fornecendo um brilho quente e relaxante. Uma luminária de madeira estava sobre a mesa. Por favor, sente-se, disse Larissa, gesticulando com a mão. O que te faz me ligar, diretor? É sobre as próximas datas do clube? Marilyn perguntou, sentando-se em uma confortável cadeira de couro. Não é sobre isso. Quero falar sobre outra coisa, disse Vance, deixando de lado o relatório que estava lendo e olhando para Marilyn. Pelo canto do olho, Marilyn olhou para os papéis na mesa e notou sua foto. Parecia ser uma informação sobre ela. Sobre o que exatamente? Perguntou Marilyn, sentindo-se desconfortável. Como vocês devem saber, há um serial killer em Jericho. Já há 4 vítimas e uma pessoa desaparecida que provavelmente está morta. Larissa começou em um tom sério. Amigo de Tyler. Seu corpo nunca foi encontrado. Deve ter sido obra daqueles 2 médios irritantes, pensou Marilyn. Quando ela descobriu que Luke estava deixando Nevermore, ela quis usar aquele dia para matá-lo com a nova força do Hyde. No entanto, ela não havia previsto que Wednesday iria com ele. Então ela cancelou a missão. Ela não queria matá-la por engano. Seu sangue precisava ser fresco para o ritual. Então ela decidiu cometer outro assassinato. Graças a Tyler, ela sabia os horários de Jonah e seus amigos. Ela sabia que eles ficavam até tarde no Pilgrim Road. Os alvos perfeitos se perdessem o ônibus e tivessem que voltar a pé pela estrada escura. O que ela não esperava era que Luke e Wednesday atacassem o Hyde no último momento, impedindo-o de pegar o braço de Jonah. Ela não entendia por que aqueles 2 ficaram tanto tempo no Pilgrim Road. Parecia que eles sabiam o que iria acontecer. Todo mundo está ciente. É uma situação trágica. Há muito medo em Jericho, disse Marilyn, sua expressão cheia de medo. Sua atuação foi muito boa. Milímetro. Por causa dessa situação séria, decidi investigar a equipe da Nevermore minuciosamente. Seria desastroso se algum dos professores estivesse matando normies. Não ajudaria a nossa comunidade, comentou Larissa. Entendo. Verificações de antecedentes devem ser feitas em novos professores. Você quer minha ajuda? Marilyn perguntou. Este ano houve algumas novas contratações. Quanto a Marilyn, ela não achava que Larissa estava se referindo a ela. Ela era uma normie sem poderes e lecionava na Nevermore há vários anos. Seu histórico era impecável. Não preciso da sua ajuda. Você está aqui para responder minhas perguntas. Eu investiguei sua história minuciosamente e encontrei várias inconsistências. Responda honestamente, disse Larissa gravemente, pegando vários papéis e começando o interrogatório. Luke havia dito a ela que a identidade de Marilyn era falsa. Seu nome verdadeiro era Laurel Gates. Ele disse que sabia disso porque o tinha visto nas memórias que extraiu da sem rosto durante o primeiro encontro de Marilyn com as figuras encapuzadas. Wednesday também o havia observado quando Luke extraiu as memórias outro dia. Larissa tinha os meios para investigar as histórias das pessoas minuciosamente. Ela tinha conexões, dinheiro e era diretora da mais importante academia para párias. A história que Marilyn criou era boa, mas se você olhasse atentamente, poderia haver lacunas e inconsistências nela. Marilyn não conseguia responder às perguntas capciosas de Larissa. Em 10 minutos, seu histórico foi exposto como falso.
Quanto à sua identidade real, Larissa ainda não havia encontrado evidências sólidas provando que ela era Laurel Gates, a filha mais nova dos Gates que supostamente estava morta. A figura encapuzada de 2 metros de altura havia afirmado que era Laurel Gates. Ainda não havia provas concretas, mas não demoraria muito para encontrá-las. Então, você conclui que eu sou a assassina? Marilyn perguntou indignada. Eles não podiam acusá-la de tais acusações baseadas somente em ter uma identidade falsa, embora ela não admitisse isso. Sim, você é, pensou Larissa. Luke havia mostrado a ela uma gravação de áudio do sem-rosto, Deacon, falando com Marilyn após ajudar Hyde em um assassinato. O sem-rosto teve uma breve conversa com ela, lembrando-a de matar Luke Paul. Foi por isso que eles a ajudaram e lhe deram a droga. Ela respondeu que seu próximo alvo seria o garoto Paul. A única coisa que não sei é sua verdadeira identidade, pensou Larissa. Era bem provável que ela fosse Laurel Gates. Luke havia fornecido evidências sólidas, embora não tivesse dito a Larissa que havia lido a mente de Marilyn. Ele só mencionou isso ao Wednesday para discutir o ritual de sangue. Não seria bom para Larissa saber que ele havia lido secretamente a memória do professor. É uma possibilidade. Por enquanto, você ficará sob vigilância indefinida. Estarei em contato com a polícia marginalizada, disse Larissa. O quê? Marilyn disse, confusa. Ela não pensou que seria colocada em prisão domiciliar em um instante. Você não pode fazer isso. Falsificar sua identidade não é um crime menor. Por enquanto, você estará sob vigilância e não poderá sair de seus aposentos pessoais em Nevermore. Você já deve saber que quando se juntou, as regras para Pária são diferentes, especialmente em uma situação tão delicada como a que estamos vivendo, disse Larissa. Marilyn se levantou abruptamente de seu assento. Ela não poderia ser colocada sob vigilância. Se eles investigassem sua história mais a fundo, seria o fim dela. Eles descobririam que ela era Laurel Gates e que sua família tinha um profundo ressentimento contra os párias em Jericho. Ela poderia enganar os normies em Jericho, mas não a sociedade pária. Além disso, ela perderia o eclipse, e não haveria mais assassinatos. Sua culpa só aumentaria a cada dia que o assassino não fosse encontrado. De um dos bolsos, ela tirou uma agulha cheia de veneno. Esse veneno era mortal. Levava apenas alguns segundos para matar uma pessoa depois que entrava no corpo. Mesmo para os párias, eles podiam durar mais alguns segundos antes de sucumbir ao chamado da morte. Com grande velocidade, ela se lançou para esfaquear Larissa no pescoço, mas quando estava prestes a fazer contato, seu corpo foi parado por uma força invisível. A agulha permaneceu a apenas alguns centímetros de Larissa. De um canto escuro do escritório, um flash pôde ser visto. 2 pessoas surgiram, caminhando em direção à mesa. Uma delas era um garoto alto com cabelo castanho quase loiro, segurando uma câmera, e ele tinha sido o responsável pelo flash. Ao lado dele estava uma menina baixa pálida com um rosto inexpressivo. Luke, quarta-feira, pensou Marilyn, olhando para os 2 alunos que conhecia muito bem. Outra evidência. Esta foto ficou ótima. Suas intenções assassinas estão claras em seu rosto, e aquela agulha venenosa parece bem ameaçadora, comentou Luke com um leve sorriso. Quando eles, disse Marilyn, começando a entrar em pânico. Como uma normie, era impossível para ela detectar a furtividade de Wednesday, mesmo se estivessem na mesma sala. Você deveria dar uma aula sobre venenos mortais, comentou Wednesday, olhando para a agulha venenosa com interesse. Agora, você tem 100% de certeza, diretora? Luke perguntou, colocando a câmera na mesa. Ele pegou a agulha da mão de Marilyn. Ela serviria como evidência ou talvez como um presente para Wednesday. Sim, não há mais dúvidas. Você pode extrair as memórias dela, disse Larissa, suspirando. Por um lado, ela estava feliz por ter pego a pessoa controlando Hyde. Por outro lado, ela se sentia decepcionada com Marilyn. Ela a considerava uma amiga normie e nunca imaginou que ela tentaria matá-la. Isso é bom, Luke disse, removendo um anel de prata do dedo indicador de Marilyn. Era um artefato de proteção mental, e embora só tornasse o processo de entrar em sua mente mais difícil, era melhor se livrar dele. Nevermore o havia dado a ela. Luke, espere, disse Wednesday. O que está errado? Você pode me mostrar essa técnica de tortura mental? Wednesday perguntou. Não consigo dizer não quando você faz essa cara de curiosidade, Luke pensou. Ele então olhou para Larissa. Ele precisava da autorização dela para torturar alguém em seu escritório. Faça o que quiser. Ela é uma assassina, disse Larissa sem piedade. Marilyn perdeu sua última esperança. Ao ver Luke se aproximando, ela quis tremer, mas não conseguiu. A telecinese de Luke a manteve congelada como uma estátua. Luke estendeu o dedo indicador e colocou-o na testa de Marilyn. Em um instante, o normie sentiu uma dor excruciante. Luke liberou sua telecinese. Em questão de segundos, Marilyn estava convulsionando no chão do escritório de Larissa. Wednesday se agachou e observou cada reação da normie com curiosidade e fascínio. Ela desmaiou. Você deveria usar menos poder contra normies. Eles deveriam sofrer mais para que a tortura fosse efetiva, disse Wednesday. Ainda estou me acostumando a calibrar a energia, disse Luke, examinando seu dedo como se fosse algum tipo de arma. Que casal estranho, pensou Larissa. Ela consideraria Luke e Wednesday os alunos mais assustadores de Nevermore.
Além disso, ela notou que o sadismo de Luke havia aumentado desde que ele conheceu essa garota. Vamos acabar com isso de uma vez por todas, Luke disse, sentando-se no chão. Edgar já tinha saído da coleira, pronto para guiar Luke. Quanto à tortura, não parecia ser grande coisa para ele. Ele conhecia métodos melhores. Luke extraiu 3 memórias novamente, que foram projetadas e visíveis para Wednesday e Larissa. Ele poderia ter trazido os agentes policiais rejeitados aqui, mas decidiu não fazê-lo. Era quase certo que eles não o deixariam agir dessa forma. Este caso pertence à polícia marginalizada. Eles não permitiriam que um adolescente interferisse e fizesse experiências com a mente do assassino. Então, ele decidiu mostrar as memórias a eles mais tarde. As memórias que ele extraiu eram mais antigas, o que complicou o processo, embora a mente de Marilyn fosse mais simples que a de Deacon. Nessas memórias, ele tinha tudo o que precisava, a verdadeira identidade de Marilyn, e sua história, como ela controlava o Hyde, e informações sobre o ritual para reviver Crackstone através do livro das sombras de God Adandas. Capítulo 107 Anomalia descoberta. Incrível! Extrair memórias de indivíduos é extremamente difícil. Para um garoto de 15 anos conseguir isso, disse Larissa, que tinha assistido a todo o processo de extração de memória. Ela estava familiarizada com essa técnica avançada de aura azul. Ela raramente era vista em ação, pois seu uso principal era apresentar evidências contra um indivíduo ou um grupo de indivíduos. Ela também ficou surpresa quando soube que Luke possuía uma aura azul. O garoto a havia escondido muito bem. Por algum motivo, ela se sentiu orgulhosa de que Luke também tivesse a aura de Sophie. Luke não é um garoto normal de 15 anos, disse Wednesday. Larissa olhou para ela surpresa. Era muito raro essa garota elogiar alguém. Ela decidiu não comentar sobre isso. Wednesday se perguntou como Larissa reagiria se Luke lhe dissesse que possuía 3 auras. Ela provavelmente não acreditaria nele até ver com os próprios olhos. De qualquer forma, ela não saberá por enquanto. Só eu sei, pensou Wednesday. Vocês vão apresentar todas as evidências aos agentes da polícia pária? Perguntou Larissa, aproximando-se de Luke enquanto ele guardava cuidadosamente os frascos. Sim, eles conseguirão capturar o Hyde, e isso porá fim aos assassinatos e ao ritual de ressurreição de Crackstone. Provar a culpa dos Selmas levará mais tempo, certo? Disse Luke, e Larissa assentiu. Primeiro, você precisa registrar um relatório com os agentes, fornecendo detalhes e documentação útil para dar suporte à reivindicação. Como você tem extratos de memória, o processo será muito mais rápido, mas eles ainda precisam avaliar as evidências. Não sei exatamente quanto tempo isso pode levar, mas não será um processo de apenas alguns dias ou uma semana, explicou Larissa, compartilhando o que sabia sobre o sistema de justiça dos párias. É mais burocrático do que eu imaginava, pensou Luke, fazendo careta. Embora parecesse muito mais rápido do que o sistema judiciário normie americano. Ele não era muito conhecedor do assunto. O que você vai fazer com Marilyn? Luke perguntou. Por enquanto, ela ficará nas antigas celas do Nevermore. Elas costumavam ser paraídes incontroláveis muitos anos atrás, respondeu Larissa sem nenhuma compaixão. Preciso ir buscar o livro das sombras no escritório de Marilyn. Ou melhor, de Laurel, Wednesday comentou. Ela queria recuperar o legado de sua família, especialmente se fosse um livro de bruxaria com feitiços sombrios. Absolutamente não. Uma adolescente com um livro tão perigoso nas mãos? Vou devolvê-lo aos seus pais quando possível. Vou contatá-los, disse Larissa, recusando sem hesitação. Wednesday estalou a língua levemente e não disse mais nada. Ela sabia que livros psíquicos de magia negra eram controversos. Embora fossem de sua família, era certo que seus pais os tivessem, não ela, pois ela ainda era menor de idade e estava em uma instituição educacional. No meio da floresta, uma casa em péssimas condições podia ser vista. Combinada com a escuridão da noite e os sons da natureza, criava uma atmosfera inquietante. A pouca luz que entrava pelas janelas quebradas mal iluminava o interior. Apenas uma única tocha fraca estava colocada dentro da casa, projetando longas sombras. Esta era a casa de culto original, onde Crackstone incinerou muitos párias inocentes, adultos, crianças e idosos, pessoas de todas as idades. A sala principal era grande e tinha um teto alto, mas estava arruinada por anos de negligência. Várias figuras encapuzadas estavam espalhadas pela sala, afastadas umas das outras como se mal quisessem conversar. Quando é que aquele normie idiota vai matar as 2 últimas pessoas? Estou cansado de esperar, disse uma figura encapuzada em um tom estridente e choroso. Luke reconheceria aquela voz em qualquer lugar. Era Sabrina Selman. Não importa o quão rápido Hyde haja e consiga o que é necessário para o ritual, ainda teremos que esperar. Você não entendeu o ritual? Perguntou outra figura encapuzada, encostada em uma parede de madeira. Seu tom era de zombaria, tratando Sabrina como uma idiota. A única pessoa que ousaria falar com ela daquele jeito era seu irmão mais velho, Sebastian. Claro, eu entendi o ritual. Estou cansada de ficar presa neste lixo e nesta cidade de merda, Sabrina respondeu, frustrada. Ela deveria estar na Academia de Artes das Trevas, uma escola luxuosa reservada apenas para aqueles de sua classe alta. Lá, ela seria a mais popular de todas, com muitos seguidores prontos para beijar seus pés. Ela estaria vivendo seus melhores anos na escola. Em vez disso, ela estava presa há meses nesta casa em ruínas, monitorando um normie que controlava o mestiço Hyde para matar Luke Poe, um garoto que ela odiava. Desde que ela foi incumbida de lidar com ele, sua vida tinha sido um pesadelo.
Eu disse ao pai que você não estava pronto para esta missão. Ele estragou você demais. Eu poderia tê-lo matado. E não estaríamos aqui com toda essa bagunça, disse Sebastian, seu tom misturado com ressentimento oculto. Teria sido uma honra para ele acabar com o rancor secular que sua família tinha contra os Poes. No entanto, a tarefa havia sido dada à sua estúpida irmã mais nova, só porque ela possuía 2 auras. Isso o deixou sem chance de ser o próximo líder dos Selmans. Calhe a boca. Você só está com inveja porque o pai e os outros me escolheram. Eu sou superior a você, disse Sabrina, enquanto chamas emergiam de suas palmas, prontas para explodir a qualquer momento. Superior? Você? Suas 2 auras foram inúteis contra Luke Poe. Elas serão ainda mais inúteis contra mim, Sebastian retrucou, afastando-se da parede e encarando Sabrina com ódio. Chamas também apareceram nas mãos de Sebastian, prontas para serem liberadas a qualquer momento. Amaranta observou a rivalidade entre irmãos com um sorriso. Ela se perguntou qual irmão era mais forte, pensando que Sebastian venceria, pois Sabrina havia mudado muito nos últimos tempos. Desde a derrota de Sabrina por Luke, ela se tornou muito mais fácil de provocar e está constantemente de mau humor. Isso tornou mais fácil enfrentar alguém com raiva o tempo todo. Ela possuía uma aura vermelha de manipulação emocional, mas ironicamente, não conseguia controlar suas próprias emoções. Ser derrotada pela primeira vez na vida por Luke a afetou muito. Silêncio, vocês dois, disse uma figura encapuzada sentada de pernas cruzadas. Sua voz era rouca. Era Atlas, a Górgona. No entanto, Sabrina e Sebastian o ignoraram e estavam prestes a lutar. O Normie foi capturado. Precisamos agir imediatamente, comentou Atlas, conseguindo parar os irmãos que o olharam surpresos. O que aconteceu? Amaranta perguntou, igualmente surpresa. Ela não esperava que esse Normie, que passou despercebido por tantos anos sem problemas, fosse pego em um momento tão crítico. O selo que coloquei na Normie enviou um sinal. Ela está inconsciente. Antes disso, ela foi brevemente torturada. Ela está em Nevermore, então eles devem tê-la capturado, Atlas explicou brevemente, balançando a cabeça. Ele não podia confiar em uma criatura estúpida como uma Normie. Como um seguidor de longa data da família Selman, Atlas adquiriu feitiços de magia negra. Um deles foi um selo que ele colocou em Marilyn para monitorá-la sem o seu conhecimento. Como ela era uma Normie, foi muito fácil colocar o selo nela. Isso não pode ser, Sabrina pensou. Se aquele Normie for capturado, o Hyde não atacará Luke para matá-lo, e Crackstone não será ressuscitado para atacar Nevermore e mirar em Luke no processo. O que fazemos? Se ela foi pega em Nevermore, isso significa que o diretor está ciente. Se ela for entregue à polícia marginalizada, eles poderão ler suas memórias, disse Sebastian. A memória mais perigosa foi a conversa de Marilyn com eles, onde Atlas disse a ela para matar Luke e deu a ela a droga de aprimoramento. Eles não terão tempo. O Normie morrerá em algumas horas, disse Atlas. O selo não servia apenas para monitorar alguém. Quando o selo fosse liberado, um veneno letal se espalharia pelo corpo do portador. Por um bom motivo, o selo era considerado bruxaria. Entendo. A missão falhou? Devemos recuar? Perguntou Sebastian. Seria uma grande perda de tempo, mas continuar poderia colocá-los em uma posição perigosa. Afinal, a polícia marginalizada estava em Jericho, e eles estavam ajudando a reviver um Normie demoníaco. Se eles fossem pegos, a desculpa do rancor pessoal entre os Selmans e os Poes não importaria, já que eles estavam colocando em perigo todos os marginalizados em Nevermore. Continuaremos. Ressuscitaremos Crackstone. Sabemos o método, Atlas disse decisivamente. A missão deles era clara. Matar Luke Poe não importa o que acontecesse. Ninguém sabia suas identidades. Enquanto permanecessem escondidos, a família Selman não poderia ser culpada, ou assim pensava Atlas. Por que o pai quer matar Luke Poe a todo custo? Sebastian pensou, confuso e surpreso com a decisão de Atlas. Ele entendia o rancor da família, mas atacar Nevermore era arriscado, especialmente se eles fossem descobertos. Sua irmã idiota quase foi exposta no ano passado. Quando o pai de Luke estava em Nevermore, eles nunca tentaram atacá-lo enquanto ele estava na escola. Ele não entendia por que eles queriam matar Luke agora em vez de esperar alguns anos até que ele deixasse Nevermore quando seria muito mais fácil ir atrás dele. Vamos. Precisamos chegar onde Deacon está, Atlas disse, saindo da casa. Como de costume, Deacon estava vigiando Tyler, mesmo sendo tarde da noite. Capítulo 108 Treinando com quarta-feira. Luke desviou de uma explosão sombria no último momento. Seus olhos estavam cobertos por uma venda preta. Ele estava no ginásio secundário, treinando com Wednesday, que o estava ajudando a melhorar seu aqui de observação. Você usou telecinese para desviar daquele golpe. Nós dissemos que você não conseguiu se esquivar com sua aura amarela, disse Wednesday, irritada porque seu ataque foi evitado. Embora o movimento de Luke fosse mínimo, ele foi auxiliado por uma onda telecinética que o deslocou no último segundo para desviar do ataque de Wednesday. Esse movimento não natural foi capturado pelo olhar afiado da garota gótica. Aquele ataque foi perigoso. Você deveria se conter quando estiver treinando, Luke reclamou. Os ataques de Wednesday foram rápidos e vieram de ângulos inesperados. Apesar de seu corpo ser superior ao de um Normie, ainda era difícil para Luke desviar dos ataques usando apenas seu aqui de observação. Ele não tinha um corpo fisicamente aprimorado como o de Luffy. Se seu oponente fosse mais rápido que ele não conseguiria desviar do ataque a tempo.
Usar telecinese para aumentar sua velocidade ou se mover no momento certo para desviar tornou muito mais fácil evitar os golpes. Você não estava em perigo algum. Calculei bem o poder. Você só teria sofrido alguns arranhões. Siga as regras que você estabeleceu e use apenas a clarividência, disse Wednesday, e Luke assentiu relutantemente. Ele deveria voltar no tempo e se socar por estabelecer essas regras. Tenho que ser mais rápida. Mesmo que ele use sua telecinese, ele não deve conseguir desviar do meu ataque, pensou Wednesday. Com um movimento de mão, ela lançou outra rajada sombria em Luke. Mas isso não foi tudo. Ela desapareceu e reapareceu alguns metros atrás de Luke, usando sua técnica que lhe permitia viajar através das sombras. No momento em que ela surgiu atrás de Luke, ela enviou outra rajada escura em direção a ele. Ela repetiu o processo mais uma vez, lançando o mesmo ataque novamente. 3 explosões escuras estavam acelerando em direção a Luke. Como foram disparadas em momentos ligeiramente diferentes, mesmo que apenas por 1 ou 2 segundos, isso permitiu que Luke tentasse se esquivar delas. Ele conseguiu evitar o primeiro com alguma margem. O segundo foi por pouco, e o terceiro ele não conseguiu desviar. Acertou seu braço esquerdo, derrubando-o e jogando no chão pela força do ataque de Wednesday. Seu corpo não consegue acompanhar seu cérebro, comentou Edgar, que estava observando toda a luta de treino. Eu sei. Você não precisa dizer isso, Luke resmungou do chão. Ele precisava de melhores reflexos e mais velocidade. Você tem 3 opções, Edgar disse, sem se abalar com o mau humor de Luke. Ele já estava acostumado com isso. A primeira é melhorar seu físico. Como um pária, seu corpo é melhor do que o dos normis, mas tem seus limites. Você não será capaz de enfrentar lobisomens, vampiros ou ides a menos que tenha uma aura verde. Então, eu não recomendaria essa opção. Além disso, você já está em um bom nível comparado a quando chegou em Jericho, Edgar explicou calmamente. Luke ouviu atentamente. Edgar era um excelente professor. Sua força havia melhorado aos trancos e barrancos graças a ele. Comparado a quando chegou a Jericho pela primeira vez, seu poder havia mudado drasticamente, e havia se passado apenas 1 ano e alguns meses. A segunda opção é usar sua telecinese. Com sua pseudo-precognição atual combinada com telecinese, você poderia reagir a ataques que seu corpo não seria capaz. A garota Dandas provavelmente não seria capaz de tocar em você se você usasse as 2 habilidades. No entanto, você nunca alcançará a verdadeira precognição se permanecer nesse estado. Em batalhas de vida ou morte, eu recomendaria usar todo o seu poder, mas para melhorar, é melhor treinar cada habilidade separadamente, Edgar disse. E Luke concordou internamente. Quando Edgar se referiu à pseudo-precognição, ele quis dizer o aqui de observação de Luke. Essa habilidade permitia que Luke sentisse a intenção de outra pessoa de agir no futuro imediato, por meio de intenção de matar, sede de sangue ou intencionalidade em combate. Não era ver o futuro, era prever o que alguém faria segundos antes. É por isso que Edgar chamou isso de pseudo-precognição. A verdadeira precognição lhe dava a habilidade de ver o futuro real basicamente, como a visão do futuro em One Piece, que é um nível muito avançado de aqui de observação. Edgar disse a Luke que ele possuía essa habilidade quando estava vivo. Era uma habilidade muito avançada, mais difícil do que voar ou extrair memória. Luke estava preso em seu treinamento desde as férias. A terceira opção, e a que eu recomendo que você aplique em seu treinamento, é usar uma venda e usar apenas sua pseudo-precognição. Nenhuma outra habilidade. Nem mesmo seu domínio. Se você usar a última, a venda se torna inútil. Eventualmente você vai melhorar, disse Edgar. E eu farei isso, disse Luke. Seria doloroso, pois ele levaria muitos golpes, mas se ele conseguisse atingir a verdadeira precognição, seria incrivelmente útil em combate. Combinado com sua telecinese, ele seria quase intocável na maioria das situações. Há quanto tempo você está aí? Luke perguntou, voltando à realidade. Ele havia notado através de seu domínio que Wednesday estava sentado no chão ao lado dele. 5 minutos, respondeu Wednesday, olhando para Luke, que ainda estava deitado no chão. Desculpe. Eu me distraí, disse Luke, passando de deitado para sentado ereto, com as mãos apoiadas nas pernas. Você tem estado distraído nos últimos dias. O que está em sua mente? Perguntou Wednesday, esticando o braço e puxando a venda de Luke para que ela pudesse olhar para ele. É raro ela demonstrar preocupação por mim, pensou Luke. Desde a viagem para Pilgrimwood, seu relacionamento com Wednesday melhorou constantemente. Luke parou de se preocupar com isso e decidiu deixar as coisas acontecerem como elas aconteceriam. Ele tentou afastá-la antes, mas falhou miseravelmente. Muita coisa aconteceu esses dias. Marilyn morreu, Laurel. Esse é o nome verdadeiro dela, Wednesday interrompeu. Sim, Laurel. Tyler desapareceu, e não há vestígios das figuras encapuzadas, continuou Luke. Eles devem ter descoberto de alguma forma que Laurel foi capturada, disse Wednesday, mudando para seu modo detetive. Laurel morreu horas depois que Luke extraiu suas memórias. A causa? Veneno. Que irônico. No dia seguinte, Tyler desapareceu. Seu pai, o xerife, não sabia para onde ele tinha ido. Já se passaram 5 dias desde então, e ele ainda não havia retornado. As figuras encapuzadas também haviam desaparecido. Os agentes da divisão policial de Párias visitaram a casa de culto original, mas ela estava deserta. A velha mansão Gates, onde Laurel guardava as partes mutiladas de suas vítimas, também havia sido esvaziada. As figuras encapuzadas se moviam rapidamente.
Além disso, Luke havia feito o relatório inicial sobre as figuras encapuzadas. Anthony, o agente policial marginalizado, assumiu o comando de todo o processo. Luke entregou as gravações de áudio e as fotografias que havia reunido durante esse tempo. Junto com as evidências que Larissa havia obtido, elas quase imediatamente provaram a culpa de Laurel, embora sua morte complicasse um pouco mais as coisas. A morte de Laurel e o desaparecimento de Tyler, o mestiço Hyde, fizeram Anthony acreditar na história de Luke com base apenas nas gravações de áudio e fotografias. As figuras encapuzadas eram reais e estavam por trás de tudo isso. Quanto ao ritual de ressurreição de Crackstone e as identidades das figuras encapuzadas, essa era uma questão mais delicada. Eles precisariam rever as memórias que Luke havia extraído. Anthony ficou bastante surpreso ao saber que Luke possuía uma aura dupla e podia usar técnicas tão avançadas. Quanto a Luke usar essas técnicas, ele não enfrentaria nenhuma punição. Os procedimentos funcionavam de forma diferente para os pares. Eles poderiam ter negado a Luke o uso daquela técnica em Laurel se soubessem que ela era assassina, mas Luke estava um passo à frente deles, então não podiam culpá-lo. Luke não entregou os extratos de memória. Diferentemente das outras evidências, ele não tinha cópias. Estes eram os originais. Os agentes tiveram que retornar ao Congresso, um lugar que abrigava vários membros de sua família arqui-inimiga. Ele não arriscaria tê-los roubados, mesmo que a possibilidade fosse mínima. Então, ele pediu que trouxessem o dispositivo especial para Nevermore. Anthony concordou. Ele foi muito compreensivo e reconheceu as preocupações de Luke. Seu parceiro deixou Jericho, levando todas essas informações para o conselho e prometendo retornar com o dispositivo para ler as memórias. Anthony ficou para trás, pois as figuras encapuzadas e o Hyde ainda estavam à solta, e havia um possível ritual de ressurreição que poderia trazer de volta ao Normie demoníaco Crackstone. O objetivo deles é matar você. Se eles capturassem Tyler, eles poderiam continuar com o plano original de usá-lo para assassinar você. Eles provavelmente não têm ideia de que você apresentou evidências contra eles, revelando suas identidades, comentou Wednesday. O que me preocupa é o ritual. Não sei se aqueles bastardos vão querer continuar, Luke disse, franzindo a testa. O enredo havia sido alterado. Embora Laurel estivesse morta, os Selman sabiam como ressuscitar Crackstone, e eles poderiam tentar. Por que tão preocupados? As probabilidades estão contra eles. Eles precisam matar mais 2 pessoas, atacar Nevermore para recuperar o Livro das Sombras para o ritual e, finalmente, chegar à cripta de Crackstone na Ilha Raven. Para isso, eles precisariam me sequestrar, então eles teriam que atacar Nevermore novamente. Sabemos de tudo isso, então só precisamos estar preparados, disse Wednesday, que não parecia nem um pouco preocupada com sua segurança. Além disso, o eclipse será em exatamente 1 mês e 10 dias. Então eles atacarão naquela noite, o que torna as coisas mais fáceis para nós. Precisamos apenas nos preparar para esse dia, ela acrescentou. Ela está certa. Eles estão em desvantagem. A polícia marginalizada retornará com o dispositivo especial até lá. Se eles atacarem na noite do eclipse e suas identidades forem reveladas, as acusações contra eles serão piores. Isso me beneficia, Luke pensou com uma expressão estranha. No final, os encapuzados podem estar indo para seus próprios túmulos, figurativamente falando. Parece que você entendeu. Isso só vai beneficiá-lo quando eles forem declarados culpados, disse Wednesday. Ei, não diga isso como se eu fosse um idiota. Eu só estava preocupado com você. Não quero que você seja atacado por causa do seu sangue, Luke disse. Você está preocupada com alguém. Isso é raro de se ver, Wednesday comentou, mantendo sua expressão vazia, mas seus olhos tinham um brilho ligeiramente diferente do normal. Raro? Já me preocupei com você mais de uma vez. É estranho que você se preocupe com alguém. A opção de se importar com os outros está incluída no seu software, Luke disse com um leve sorriso provocador. Minha preocupação é reservada para certas ocasiões. Menos de 5 minutos atrás, quando perguntei o que você estava pensando, fiquei preocupado com você, respondeu Wednesday, e o leve sorriso no rosto de Luke desapareceu. Eu esqueci disso, pensou Luke. Seu pequeno golpe foi repelido em segundos. O que foi? Sua provocação não funcionou? Wednesday perguntou. Seus lábios mal se curvaram no que poderia ter sido um sorriso sutil. Wednesday se inclinou lentamente em direção a Luke e o beijou. Ela gostou da expressão confusa que ele fez quando sua brincadeira sarcástica não funcionou. Isso acontecia muito raramente. Ultimamente, ela tem sido mais direta, Luke pensou enquanto aceitava o beijo. Ele sabia que Wednesday tinha uma personalidade direta, mas não esperava que isso se estendesse aos beijos, já que é contato humano e ela odeia isso. Só ele conseguiu alcançar tais coisas, e ele sentiu que era uma grande conquista. Infelizmente para ele, o beijo não durou muito. Chega, vamos continuar treinando, Wednesday disse enquanto se levantava. Tudo bem, respondeu Luke, pegando a venda e amarrando-a sobre os olhos. Capítulo 109 Sentimento ruim. Os dias passaram lentamente. As aulas e atividades em Nevermore continuaram inalteradas. A morte da professora de botânica havia sido ocultada, e todos achavam que ela havia deixado o emprego por motivos pessoais. A cada dia que passava, o eclipse lunar se aproximava. Não havia sinais das figuras encapuzadas ou do assassino Hyde. As pessoas comuns de Jericho respiravam um pouco mais aliviadas conforme os dias passavam sem nenhum assassinato, embora o medo permanecesse dentro delas.
sabendo que o assassino ainda estava à solta. Eles não vão reunir as partes que faltavam para o ritual, pensou Luke, que tinha um mau pressentimento. Tudo estava muito quieto, e ele não achava que seus arqui-inimigos desistiriam tão facilmente após o primeiro fracasso. Ainda não havia notícias das evidências que Luke havia entregado, e o colega de Anthony estava encarregado de levá-las ao conselho. O ideal seria que eles chegassem a Nevermore com o dispositivo antes do eclipse, mas não era fácil. O tempo estava se esgotando. As evidências precisavam ser examinadas minuciosamente, e eles também tiveram que levar um dispositivo caro para Nevermore, o que poderia atrasar as coisas por mais dias do que o previsto. Luke continuou seu treinamento e até aumentou seu tempo nele. Ele sentiu uma batalha iminente. Afinal, ele tinha uma aura de clarividência. Treinar com Wednesday foi a melhor coisa que poderia ter acontecido a ele. Ela era uma excelente parceira de treino. No entanto, nem tudo foi perfeito. Sua crescente proximidade com a garota gótica o colocou em um dilema difícil. Nunca em seus sonhos mais loucos ele pensou que poderia ser tão próximo de Wednesday, a ponto de se beijarem e serem como um casal. Eles não eram um casal, já que Wednesday não se importava com o título que a sociedade colocava em um relacionamento. E Luke preferia ignorar o assunto porque tinha sentimentos por Enid e não sabia o que fazer. Ele tinha feito uma promessa a Enid e esperava que ela não enfrentasse ou derrotasse o Hyde, então ele não teria que contar a ela sobre os Selmas e por que ele a deixou. No entanto, por outro lado, ele queria que Enid derrotasse o Hyde se ele aparecesse, para que eles pudessem ficar juntos novamente. Era tudo muito confuso. Ele decidiu deixar de lado esses dramas adolescentes e focar no treinamento como fez nas últimas férias. Só que dessa vez ele estava acompanhado de uma linda garota gótica com uma língua muito afiada. Ele nem sempre treinava com Wednesday, ambos eram muito independentes e frequentemente preferiam treinar sozinhos. Eles tinham muito em comum nesse aspecto, e é por isso que se davam tão bem. Amanhã é o dia, disse Luke, que estava sentado no chão do ginásio, encostado na parede. O suor cobria sua testa e sua respiração estava difícil. Hoje tinha sido sua última sessão de treinamento. Sim, não houve nenhum assassinato desde que Laurel morreu, disse Wednesday, que também estava suando e sentada ao lado de Luke. Seus ombros estavam se tocando. Já fazia mais de um mês desde que Laurel morreu de um veneno repentino em seu corpo. A onda de assassinatos em Jericho havia parado. Se quisessem trazer Crackstone de volta, ainda precisavam de mais 2 assassinatos. Eles se acovardaram? Perguntou Luke. Por um lado, ele esperava que sim. Dessa forma, ninguém atacaria Nevermore. Por outro lado, ele queria que eles atacassem, para que ele pudesse ter uma boa luta e aumentar as cargas contra os Selmas quando fosse provado que eles eram os encapuzados. Eu não acho. Há uma razão pela qual eles pegaram as partes mutiladas que Laurel estava guardando na velha mansão Gates, e eles também pegaram o Hyde. Ou eles o mataram para que ninguém pudesse ler suas memórias, ou eles ainda o têm para atacar amanhã, respondeu Wednesday. Verdade, disse Luke com um olhar pensativo. Tenho coisas para fazer. Vejo você amanhã, disse Wednesday, levantando-se. Você está indo embora tão friamente? Luke perguntou, fingindo estar magoado. Como você quer que eu me despeça? Wednesday perguntou, levantando uma sobrancelha. A atuação de Luke parecia terrível para ela. Além disso, eles se viriam em algumas horas no café da manhã na manhã seguinte. Luke, que estava prestes a responder, com um beijo ficou em silêncio. Depois de alguns minutos, ele finalmente disse: não se preocupe. Vejo você amanhã. Wednesday assentiu levemente, um pouco decepcionada, pois esperava que Luke dissesse o que estava pensando. Luke não notou a leve decepção na expressão de Wednesday. O rosto dela era impossível de ler. Ela era especialista em manter uma expressão vazia. Droga, pensou Luke, coçando a cabeça enquanto Wednesday saía do ginásio. Por que ele estava em uma situação tão irritante? Ele se sentia como o típico personagem principal de uma comédia romântica, um gênero que ele sempre odiou, mas de alguma forma continuou assistindo por algum motivo. Parece que você tem um problema. Edgar disse com um leve sorriso, notando a expressão no rosto de Luke. Edgar estava sempre com Luke. Ele conheceu Enid e Wednesday, assim como as outras garotas com quem Luke tinha ficado. Ele sabia que Wednesday e Enid eram as únicas que realmente importavam para ele e que ele realmente gostava. Quer um conselho? Sou especialista em mulheres, disse Edgar, coçando o bigode como se fosse um homem sábio. Não, obrigado, Luke disse, balançando a cabeça. Ele não podia se distrair quando o eclipse lunar aconteceria amanhã. Ele deixaria esse problema para depois que tudo acabasse. Você é tão chato. Sinto outra preocupação em você. É sobre amanhã? Edgar perguntou, mudando de assunto. É. Tenho um mau pressentimento, talvez seja minha aura clarividente agindo por conta própria, Luke respondeu, apoiando a mão no queixo. Normalmente ele era cético sobre essas coisas, pelo menos antes de descobrir que havia reencarnado e tinha poderes psíquicos. Uma precognição inconsciente do futuro próximo. Não é a informação mais precisa, mas ainda pode ser útil, comentou Edgar. De que adianta se eu não tenho a mínima ideia do que vai acontecer? Perguntou Luke. Para se preparar mentalmente, Edgar respondeu, e Luke fez uma leve careta. O que preocupava Luke, além do mau pressentimento, era que os encapuzados eram compostos por 5 pessoas, mais o Hyde. O mais poderoso era a Górgona chamada Atlas. O outro forte seria o irmão mais velho de Sabrina, Sebastian, embora ele não fosse uma grande ameaça para atacar Nevermore.
Eles sabiam que Nevermore tinha vários professores, incluindo médios, vampiros, lobisomens, górgonas e sereias. Além disso, havia a polícia marginalizada. Como eles planejavam derrotar aquela formação? Eles também sabiam que Luke havia derrotado Sabrina, Amaranta e o Facelis One. Ele até havia matado o lobisomem. Atacar furtivamente era difícil, se não quase impossível, já que eles tinham vários objetivos a cumprir: sequestrar o Wednesday e roubar o Livro das Sombras. Então fazer Crackstone matar Luke. Embora fosse mais fácil apenas atacar e matar Luke, porque eles pegaram o Hyde e as partes que Marilyn coletou. Se quisessem ter sucesso, precisariam de um plano altamente elaborado para atacar Nevermore e atingir seus objetivos. Era isso que preocupava Luke. Ele não sabia como atacariam, ou talvez tivessem deixado Jericho, e nada aconteceria. Mas isso era improvável, como Wednesday havia dito. 10 minutos depois, enquanto Luke ainda estava sentado na mesma posição, pensando nos possíveis planos de seus arqui-inimigos, a porta do ginásio se abriu. O som o fez levantar a cabeça e olhar para a pessoa que entrou. Era Enid. Enid estava usando roupas esportivas rosa, como de costume para ela. Luke não sabia que havia conjuntos Adidas naquela cor. Ficavam ótimos nela. Enid, você veio, Luke disse, levantando-se. Ele havia enviado uma mensagem para Enid para se encontrarem e discutirem algumas coisas antes do possível ataque a Nevermore, pois era certo que o Hyde atacaria se isso acontecesse. Sim, eu encontrei o Wednesday no caminho. Vocês dois treinaram juntos? Enid perguntou com indiferença fingida, ficando perto de Luke e colocando os braços atrás das costas. Sua mão direita agarrou seu pulso esquerdo, escondendo seus braços da vista de Luke. Sim, a aura negra dela é muito útil para treinamento, Luke respondeu. As situações que ele poderia criar com os ataques negros de Wednesday eram numerosas, dando a eles uma grande variedade de maneiras de treinar. Entendo, disse Enid, apertando levemente o pulso com a mão direita, sua postura aparentemente relaxada, mas com uma pitada de tensão oculta. Eu queria falar sobre amanhã. É provável que eles ataquem Nevermore e o Hyde apareça, comentou Luke. Sim, eu sei por toda a história que você me contou. Qual é o problema? Enid perguntou a um dos poucos estudantes que sabiam de tudo o que estava acontecendo em Nevermore e Jericho. Sobre você derrotar o Hyde. Você sabe que ele tem uma droga de aprimoramento agora. Ele está mais forte do que da primeira vez que o vimos na floresta. Não seria sensato você tentar lutar com ele, Luke respondeu. O quê? Perguntou Enid, seu tom aumentando de raiva. Você quer quebrar a promessa que fizemos? Eu tenho treinado como uma maníaca desde aquele dia. Eu até consegui me transformar em um lobisomem mais cedo do que o esperado. Eu vou lutar contra aquele Hyde e derrotá-lo. Enid exclamou com raiva e determinação. Que fofo, pensou Luke, dando alguns passos para trás enquanto Enid se aproximava furiosamente. Ele ficou surpreso ao perceber que Enid já havia conseguido se transformar em um lobisomem. Na série da Netflix, ela era uma pessoa que se desenvolvia tarde. No entanto, aqui era diferente. Ela conseguiu antes de seus colegas. Seria esse o poder do amor? Quando eu derrotar aquele monstro feio, estaremos juntos novamente, acrescentou Enid. Ela tinha 99% de certeza de que Luke terminou o relacionamento por causa do ressentimento da família dele, o que a colocou em perigo na Ilha Raven quando foi feita refém. Ela precisava ouvir da boca de Luke que ele a deixou por esse motivo. Então ela lhe diria que poderia se proteger e não se importaria se sua vida estivesse em perigo por estar ao lado dele. Eles voltariam a ficar juntos e viveriam felizes para sempre. Será difícil fazê-la mudar de ideia, pensou Luke, incerto sobre o que fazer. Por que tudo era tão difícil? Ele preferiria lutar até a morte com Crackstone ou Atlas. Espere. Você quer cancelar a promessa para Wednesday a Dundas? Enid perguntou com os olhos vidrados. Todos em Nevermore notaram que Wednesday a Dundas estava envolvida com Luke. A garota gótica só foi vista com uma pessoa, Luke. Ninguém sabia se Luke e Wednesday estavam em um relacionamento ou algo assim, pois eles mantinham distância em público e não demonstravam a menor afeição um pelo outro. Isso acontecia principalmente porque ambos não gostavam de demonstrar afeição publicamente, e Luke também estava vinculado à promessa que fez a Enid. Não é isso. Eu só me importo com você, Luke disse rapidamente. Não quero que você se machuque, ele acrescentou, tocando gentilmente a bochecha de Enid e enxugando as lágrimas que estavam prestes a cair. Parte disso era verdade. Por outro lado, ele não queria encarar seus sentimentos e tomar uma decisão. Ah, é só isso, Enid disse aliviada, tocando a mão de Luke com a sua e apreciando o calor da mão dele em sua pele. Não se preocupe, eu sei cuidar de mim mesma. Vou provar isso para você amanhã, Enid acrescentou. Ok. Só tome cuidado, disse Luke com um sorriso suave enquanto observava Enid. Enid ainda não tinha feito seu treinamento, então Luke a acompanhou por 1 hora. Foi divertido treinar com ela, e já fazia um tempo desde a última vez que ele fez isso. Depois, cada um voltou para seus quartos. A última refeição de Luke antes do eclipse foi pizza enquanto assistia ao antigo filme Planeta dos Macacos com Xavier e Ajax, que também sabiam do possível ataque no dia seguinte. Uma última refeição para lembrar. Se morrermos amanhã, não vou me arrepender, Xavier comentou com um sorriso. Não seja tão dramático. Temos os professores e o agente do nosso lado. Não será como no ano passado em Raven Island, disse Ajax, não tão relaxado quanto seu amigo. Sua namorada havia morrido durante o ataque do ano passado. É melhor dormirmos um pouco. Amanhã será um longo dia, disse Luke, desligando a TV.
Os outros dois assentiram, e em minutos estavam todos dormindo na escuridão completa. Capítulo 110 Lua Sangrenta e domingo, 20 de abril de 2022. 19 horas. A pequena cidade de Jericho era cercada por densas florestas e colinas ondulantes. Em uma dessas colinas ficava o cemitério, Harmony Hill. O cemitério ficava no topo da colina, no extremo oeste da cidade, longe do centro. Um portão de ferro dava as boas-vindas aos visitantes do cemitério. Se você se aventurasse pelos caminhos de cascalho, veria as vistas usuais em um cemitério, lápides de granito, algumas cobertas de musgo e outras gravadas com nomes que resistiram à passagem do tempo. Flores murchas e oferendas desbotadas adornavam alguns túmulos, enquanto outros jaziam esquecidos, cobertos de grama e ervas daninhas. O cemitério não estava vazio. 5 figuras encapuzadas usando capas pretas estavam ao longo de um dos caminhos perto dos mausoléus. 2 das figuras encapuzadas estavam sentadas nos degraus dos mausoléus, enquanto outras 2 estavam encostadas na parede fria do monumento funerário. A figura encapuzada mais alta caminhava lentamente, seu olhar absorto em um livro aberto até a metade, segurado entre as 2 mãos. Ele lia o livro por um segundo e olhava para cima, observando algumas linhas vermelhas desenhadas no caminho de pedra. Atlas, esta é a 8ª vez que você verifica. O layout é perfeito. Um pentagrama invertido, Sabrina reclamou, olhando para o relógio em seu telefone. Era quase pôr do sol, e o eclipse lunar se aproximava. Não é só um simples pentagrama invertido, garota, Atlas respondeu, mal prestando atenção às reclamações de Sabrina. Ele tinha se acostumado com o quão chorona a filha de seu chefe podia ser. Está tudo em ordem, pensou Atlas, fechando o livro e guardando-o em um dos bolsos internos de seu manto. É hora de agir. Vocês 4, junto com Hyde, vão matar 2 normies e atrair o policial marginalizado. Vocês devem levá-lo ao círculo de teletransporte que montamos. Lembrem-se, não tentem lutar com ele. Vocês não são páreo para ele, Atlas disse em um tom calmo. Sim, nós sabemos o plano, Sebastian respondeu. Eles estavam planejando isso por mais de um mês, e isso estava enraizado em sua mente. Tyler ficará feliz em finalmente matar e se vingar de sua falsa mãe, disse Sabrina com um sorriso divertido. Desde que Marilyn morreu, eles cuidaram de Tyler e lhe contaram o que tinha acontecido. Sabrina usou sua aura vermelha e o manipulou emocionalmente. Foi muito fácil para ela. Tyler era um psicopata, e suas emoções eram extremamente instáveis, especialmente depois de saber sobre a morte de seu mestre. Com a droga que daremos a ele, tenho certeza de que ele levará várias pessoas para o túmulo antes que o derrotem, disse Amaranta com uma risadinha. O papel do Hyde será crucial no ataque a Nevermore. Não dê a ele a droga até aquele momento. Precisamos de uma grande distração para roubar o livro das sombras e sequestrar o Wednesday Addams, Atlas disse, e os outros concordaram. Depois que você lidar com o agente, me envie o sinal. Eu começarei o ritual, e atacaremos Nevermore com os mortos-vivos. Vocês todos devem levar o Hyde e as partes mutiladas para Raven Island. Agora vão, Atlas ordenou. Sabrina e os outros começaram a correr. Seus movimentos eram rápidos e ágeis. Em pouco tempo eles deixaram o cemitério e começaram a descer a colina. Vamos atacar Nevermore com um exército de mortos-vivos? Deacon perguntou, ainda incrédulo com o que estava prestes a acontecer. Ele não sabia desses planos até depois que Marilyn morreu, e ele parou de cuidar de Tyler. Desde então ele passou mais tempo com o grupo e aprendeu o que eles estavam fazendo no cemitério de Jericho. Ele não entendia por que eles estavam indo tão longe para reviver Crackstone com um exército de mortos-vivos. Seria mais fácil matar Luke em um ataque combinado com 5 mais o Hyde. Por que se incomodar em reviver o normie demoníaco para fazer o trabalho? Isso só aumentava as chances de ser descoberto, e a punição seria pior se fosse revelado que eles tinham revivido Crackstone. Quanto a dar um pouco de apoio a Marilyn em troca de fazê-la matar Luke usando o Hyde que ela controlava ou revivendo Crackstone, parecia mais lógico. Dessa forma, eles não estariam tão envolvidos em toda a aprovação. Era como pagar um terceiro para lidar com o trabalho, mas agora não era assim. Essas são as ordens do meu pai. Apenas siga o plano, disse Sebastian, sem dizer mais nada. Em poucos minutos, eles chegaram a uma cabana decadente onde Tyler estava esperando. Quando Sabrina e os outros deixaram o cemitério, Atlas tirou um dispositivo circular quase plano da manga. O dispositivo cabia na palma da mão dele, não era muito grande. Ele apertou um botão, e uma figura tridimensional foi projetada. Esse dispositivo permitia chamadas holográficas, uma tecnologia exclusiva para famílias psíquicas. Mestre, Atlas cumprimentou respeitosamente, um forte contraste com a forma como ele falou com Sabrina e os outros. Atlas, o plano está em andamento? A figura 3D falou. Seu tom era áspero e calmo. O rosto não era muito distinguível, pois o holograma tinha uma tonalidade azulada semi-transparente. Sim, mestre. Tudo está indo conforme o planejado. Em breve seus filhos e seus seguidores mandarão o policial proscrito embora, e eu começarei o ritual sombrio para atacar Nevermore com os mortos-vivos, Atlas respondeu. Já que a normie estúpida falhou em sua missão de matar Luke e reviver Crackstone, Atlas teve que assumir ambas as tarefas. Para atacar um lugar cheio de párias e professores competentes, ele não poderia fazer isso com sua força e números atuais. Assim, Atlas tinha uma nova tarefa. Por meio de um ritual de um livro de bruxaria, ele deveria reviver os cadáveres do cemitério e atacar Nevermore.
ele vinha trabalhando nisso há algum tempo. Era difícil trabalhar à noite sem que as marcas rituais fossem notadas pelos normis que trabalhavam lá, mas ele conseguiu persuadi-los com seu poder de górgona. Surgiu um problema, disse a voz áspera, pertencente ao pai de Sabrina, Elliot Selman. O que aconteceu? Atlas perguntou, surpreso. Era raro ouvir seu mestre mencionar um problema. Ele sempre tinha tudo sob controle. Aquele garoto, Luke Poe, sabe que eles estão lá. Ele registrou um boletim de ocorrência na polícia marginalizada, Elliot respondeu, tomando um gole calmo de seu copo. O quê? Impossível. Nem mesmo a polícia marginalizada nos encontrou até que aquele normie morreu. Espera, ele estava envolvido na captura do normie? Atlas perguntou surpreso e descrente. É bem provável que ele tenha desempenhado um papel nisso. A polícia marginalizada não aceita relatos levianamente, especialmente quando são contra nós. Eles devem estar confiantes em alguma coisa, disse Elliot, girando seu copo levemente. Se a polícia marginalizada aceitou o relatório dele, ele deve ter apresentado alguma evidência, Atlas disse com uma leve careta. Ele não tinha ideia de quando isso poderia ter acontecido. Por meio dos meus contatos no conselho, descobri sobre o relatório arquivado contra nós, mas é tudo o que sei. Não tenho certeza de que tipo de evidência foi apresentada ou quão confiável ela é. Luke Poe é agora nossa prioridade número 1 novamente. Eliminem-no e se ele tiver mais evidências, destruam-nas, ordenou Elliot. Isso não seria mais suspeito contra nós? Atlas perguntou. Se eles revivessem Crackstone e ele matasse Luke, eles poderiam ser vistos como fãs enlouquecidos de Crackstone e normies que odeiam párias ou algo assim. Pode ser, mas é melhor eliminá-lo, e qualquer evidência que ele possua. É provável que o garoto tenha uma aura dupla, Elliot respondeu. Aura dupla? Atlas repetiu, com surpresa evidente em seu tom. Sim, é bem possível que ele também tenha herdado a aura azul da mãe, comentou Elliot, com várias conjecturas passando por sua mente. Quando você cuidar dele, o rancor entre nossas famílias acabará. Então foque no que é importante, Elliot acrescentou, seu tom mais sério do que antes. Não se preocupe, mestre. Vou obter o livro demoníaco de Crackstone, Atlas assegurou. Espero que sim. Quem imaginaria que o livro de Soiga estaria em posse daquele normie? Nas mãos dele, o poder será desperdiçado, mas nas minhas, Elliot disse com um tom de desejo. Se você completar todas essas tarefas importantes, sua recompensa será significativa, Atlas. Você terá a chance de segurar o livro das sombras de Goa de Adandas em suas mãos. Um livro de bruxaria de alto nível, disse Elliot, recuperando seu comportamento calmo e indiferente. Eu farei isso, mestre. Não se preocupe, Atlas disse com um leve sorriso. Se você perguntasse a ele, ele preferia um livro de bruxaria de alto nível, especialmente um criado pelo poderoso psíquico Goa de Adandas. Os rituais e feitiços sombrios ali já haviam sido testados e não falhariam. Sua força poderia aumentar. Ele prefere isso à porcaria demoníaca. Seu conhecimento sobre demônios é limitado. Ele prefere não se envolver em tópicos que não entende. Espero boas notícias, disse Elliot, encerrando a ligação holográfica. Atlas guardou o dispositivo e verificou a hora. Antes de reviver todos os mortos-vivos, ele teve que esperar o sinal dos pirralhos. Ele espera que eles não falhem em uma missão tão simples. Eles só precisam matar 2 normies e levar o agente policial pária para a armadilha que eles montaram com planejamento prévio. Luke Poe. Quem imaginaria que esse garoto tem 2 auras? Ele as esconde muito bem, pensou Atlas. Ele sabia que o último membro da família Poe era um gênio. Ele derrotou a filha de seu mestre e vários de seus seguidores. Espero que ele lute bem antes de morrer, pensou Atlas com um leve sorriso, lambendo os lábios, imaginando o futuro próximo em que mataria aquele gênio. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se, quanto mais apoio mais vídeos. E se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição, qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos. E novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.